Oi, pessoal, bom dia. É, Bem-vindos aí a mais uma live da DataC. Me chamo Eduardo Pereira, como muitos já me conhecem. Eu trabalho aqui, sou responsável, né, pela parte contábil e fiscal da DataC. E hoje a gente vem aqui, né, trazer para vocês aqui um conteúdo que é, acho que muito relevante, né, e muito esperado por muita gente, que é sobre a reforma tributária do consumo, né. Então, hoje a gente vamos tentar compartilhar o máximo de conhecimento possível, né? Que eu, juntamente com a minha equipe, que conseguimos levantar em relação a esse tema, né? Que está bem em evidência aí ultimamente. Acredito que muitos de vocês, né, já venham fazendo, né, é, treinamentos e cursos e se qualificando para esse novo cenário que está se aproximando, né? Para 2026 aí também, nas mudanças que vão afetar diretamente o departamento fiscal do escritório e das empresas. Então, o objetivo da DataC hoje, né, com esse primeiro encontro, vamos falar assim, né, é realmente começar a alinhar, né, as expectativas, né, nossa, como RP, como sistema de contabilidade, né, com os nossos clientes, né, e parceiros aí que fazem uso da nossa ferramenta. É claro que compartilhando o máximo de informação possível que eu consiga aqui dentro desse momento que a gente vai poder estar interagindo, tá? Eu separei aqui 1 hora e meia, né, para a gente poder estar conversando. Então, pode ser que seja pouco, né? Então, por isso eu falo que é o primeiro encontro, realmente. Pode ser que, num segundo momento, eu vou trazer coisas mais práticas, sabe? Mostrar telas do sistema, tá? Não é esse o objetivo de hoje. Eu vou deixar no final da apresentação para poder pra explicar melhor como é que vai funcionar esse cronograma da disponibilização das versões para vocês. Mas hoje eu quero mais contextualizar e trazer toda a parte de estratégias, né, que a gente coletou aqui para poder mitigar os impactos da aplicação da reforma tributária junto às empresas, ok? Então, para isso, né, eu fiz a aquisição aqui junto à nossa empresa DataC de um curso muito interessante, muito válido, né, para a gente, enriqueceu muito a gente aqui, que é o curso Dominando a Reforma Tributária do Felipe Guerra, professor Felipe Guerra, né, que ele é membro do CRC, do CFC, né, participou das discussões, né, do Congresso, no Senado, lá em relação aos pontos, né, cruciais da reforma tributária. Então, foi um excelente, né, norteador para que eu possa aqui hoje, né, estar trazendo pontos relevantes, tanto do que eu fiz do curso dele, né, que são mais de 60 aulas, né, até o momento, que vai ser enriquecido, né, conforme for passando a reforma tributária. Então, tem muito talvez a contribuir Isso. nesse sentido, tá bom? Então, acredito que agora a gente vai poder, é, de certa forma, compartilhar esse conhecimento, né, de uma forma que a gente consiga, pelo menos, agregar a vocês, né, algum tipo de informação, talvez não seja de conhecimento, mas que a gente possa estar caminhando junto nesse processo. Então, a minha intenção realmente talvez é fazer outras lives, né, mostrando na prática realmente, até porque para a gente também é um cenário ainda que não está muito definido, né, existem muitas notas técnicas acontecendo, né, muitas mudanças nos XMLs, nos padrões. Em 2025 foi uma constante, em 2026 tem-se que não haverá, mas não é possível garantir. Então, acho que a gente vai poder agora ter essa dinâmica legal aqui. Então, eu queria comentar com vocês, né, que podem ficar à vontade, tá, para poder. Eu não vou estar com o chat às vezes o tempo todo aberto aqui, vou deixar aí de lado, mas se quiserem chamar por áudio, né, eu deixei o áudio mutado em todo mundo, só para não haver interferência mesmo, mas podem abrir o áudio à vontade para que a gente possa estar trocando essas ideias aqui. Beleza, pessoal? Eu vou então passar a compartilhar minha tela com vocês, o conteúdo que eu separei para a nossa dinâmica aqui. É, Confirme, por favor, gente, se está aparecendo para vocês aí um mapa mental que eu preparei aqui sobre esse assunto. Pode ser pelo chat mesmo, tá? Só para ver se minha tela está sendo compartilhada com vocês aí corretamente. Beleza, Marcelo? Show de bola, pessoal. Então vamos lá. Diferentemente das outras lives, né, que eu tinha feito aqui na DataC, para esse conteúdo eu preferi fazer um modelo um pouco diferente, que seria a utilização de uma metodologia de mapa mental mesmo. É a mesma que o Felipe Guerra usou no curso dele, eu achei super interessante, válido, né? Então, dessa forma, a gente consegue conduzir a nossa apresentação através de tópicos, né? E conversar sobre eles na medida que a gente vai passando por esses assuntos, tá bom? Então, vamos lá. Direto ao ponto, né? Sobre esse assunto de reforma tributária, eu separei aqui 7 tópicos principais. Principais mudanças. A gente vai abordar um pouco sobre a transição, né, desse processo todo. Vamos falar sobre os principais impactos da reforma tributária. Um pouco sobre a apuração assistida, né, o que já temos sobre ela já.
Principais preparações, né, para iniciar o 2026 da melhor forma, né, para vocês, contadores, junto aos seus clientes. Eu separei aqui um checklist, né, até foi uma sugestão do Felipe Guerra, que eu achei super válido e vai agregar bastante, acredito eu. Como os sistemas DataCs, né, vão estar sendo disponibilizados já agora, já nos próximos semanas aí, para que vocês possam iniciar o processo de parametrização desses sistemas. E deixei aqui algumas referências e portais e ferramentas que podem auxiliar vocês nesse processo de parametrização, né, de implantação dessas novas informações da reforma tributária, perfeito? Inclusive, nessa parte final aqui, eu deixar até uma informação interessante aqui, tem uma coisa bacana que eu vou deixar aqui para vocês no bônus, tá? Para quem gosta, né, e acompanha inteligência artificial, né, a gente preparou aqui uma ferramenta que talvez pode vir agregar muito vocês, que é o uso do notebook LM, né, sobre esse assunto da reforma tributária. Então, eu preparei aqui uma inteligência artificial, né, do Google sobre esse conteúdo e vou compartilhar com vocês o link depois para que vocês possam fazer o uso dela, né, para vocês poderem fazer tirar dúvidas, né, questionamentos. Depois eu vou explicar melhor sobre isso, não vale a pena ficar até o final para a gente poder estar fazendo uso dessa ferramenta. Bom, pessoal, começando então o conteúdo, o que que a gente tem aqui, né? Sobre principais mudanças, tá? Vou fazer uma forma bem contextual primeiro, tá? Depois eu vou entrar um pouco mais a fundo em cada detalhe desse, tá bom? Mas isso aqui é resultado, né, de tudo que a gente pesquisou, né, estudou sobre as principais mudanças que vai se impactar durante todo o período, né, de transição da reforma tributária, tá? Lembrando, né, gente, que a reforma tributária, ela vai iniciar o período de teste, né, de calibragem, né, os sistemas vão começar a gerar, né, as informações CBS, IBS a partir de 2026. Mas a reforma tributária, na verdade, né, ela já foi oficializada através da emenda constitucional 132 lá em 2023. Então, desde 2023 já está havendo movimentos, né, junto ao Congresso, ao Senado, né, para aprovações, né? Então, a emenda constitucional foi a primeira, né? Logo depois disso, em 2025, agora em janeiro, saiu a Lei Complementar 214 de 2015, 2025, desculpa, onde nela começou a regulamentação da reforma tributária, tá bom? Então, por isso que a gente fala, né, eu penso, considero assim, né, 2025 é quando se iniciou realmente na parte mais técnica toda a parte de transição. Então, esse período de transição, né, que se inicia em 25, vamos dizer assim, né, ele vai até 2033. Então, em algum momento aqui eu vou mostrar melhor esses detalhes, tá, sobre esse processo, né, que vai acontecer, que foi a minha principal dúvida inicialmente, tá? Isso me tranquilizou muito depois que eu entendi o modelo de transição. Então, assim, nada vai acontecer de uma hora para outra, tá? Então, é uma coisa que vai acontecer gradualmente. Então, esse que é o objetivo, a gente poder tentar dar essa clareza para todos aqui que estamos nessa live aqui conversando. Bom, dito isso, então, gente, né, só uma ressalva aqui, né? O pessoal me conhece já, né? Eu não sou formado em contabilidade, tá? Eu sou formado em análise de sistemas, né? Então, trabalho em desenvolvimento de sistemas já há mais de 23 anos, aqui na DataC. Então, assim, eu não tenho a bagagem contábil que vocês têm. Então, a minha colaboração, né, nesse sentido, é mais na parte sistêmica mesmo, tá bom? Em poder mitigar e dar essa orientação de talvez como pode melhorar, porque a reforma tributária está diretamente ligada à parte tecnológica. Vocês vão ver, por exemplo, que existe uma mudança muito grande na parte de documentos eletrônicos, né? Então, essa realmente é o papel da DataC. Eu acho que onde a DataC e nós aqui, como pessoal da área tecnológica, né, vai poder auxiliar e colaborar com esse processo junto aos contadores. Então, me perdoem, né, caso eu falhe alguma nomenclatura ou expressão aqui, né, se tem alguma informação também que não esteja 100% correta, mas é o que eu tentei buscar aqui durante esses estudos que a gente fez aqui. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho então sobre o conceito, né, do IVA dual, né? O pessoal se fala muito de IBS, CBS, e a gente começou, sempre tive dúvida, né, em relação a isso. Então, o modelo usado pelo Brasil é o IVA, né? E aí houve tem um termo legal que o pessoal usa, né? Houve feito uma abrasileirada nele, né? Então, o Brasil foi meio que fez umas adaptações do modelo que é existente em outros países, né? Onde a gente trouxe para nossa realidade, né? Então, aí se caracteriza a questão do IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a contribuição de bens e serviços, né? O IBS a gente vai considerar sempre como sendo a parte dos estados e municípios, e a contribuição, né, sobre bens e serviços, que é o CBS, a gente vai falar sobre a parte da União, tá bom? E todos esses dois cenários, tem também imposto seletivo, tá, gente? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Mas a primeira mudança, né, que houve aqui nesse sentido é a questão do conceito de que esses impostos são calculados por fora. Então, assim, a gente tem modelos, eu acho, parece no Brasil já com esse mecanismo, né, se não me engano, o IPI, eu acho que é assim.
Mas, enfim, não entrando nesses detalhes, né, o importante é que agora o objetivo dessa mudança é trazer essa transparência para o consumidor. Então, você agora, né, vai poder claramente perceber numa nota fiscal, né, num documento, que você vai estar pagando o valor da mercadoria mais os impostos. Então, é muito enfatizado isso, né, nas apresentações que eu assisti, né, que eu participei. Então, você vai ter lá um produto que custa, esse mouse, por exemplo, ele custa R$ 10. Você vai pagar R$ 10 do mouse, mais impostos. Então, esse mais impostos é o que a gente vai falar DBS, CBS, né? O que você vai estar claramente, né, identificando para que você possa ter essa separação, né, de todo o processo. Bom, outra mudança importante, né, que a gente vai ter aqui é a questão do princípio do destino. Então, né, acho que talvez já é de conhecimento de todo mundo, né, a questão da explosão que houve aí do e-commerce, né, de você comprar pela internet. Então, houve um desbalanceamento, né, na arrecadação dos municípios, porque o ICMS, né, principalmente, ele ficava só na retenção de quem vendia a mercadoria. Então, você podia vender de São Paulo para o Brasil inteiro, né, e esse recurso muitas vezes ficava só para o estado de São Paulo, ou, enfim, né. Então agora não, essa mudança também de conceito, né? A gente mudou esse paradigma de que agora o princípio, né, do destino, você vai focar realmente para quem vai estar recebendo essa mercadoria, para quem está adquirindo a mercadoria. Então você pode estar comprando da sua casa aqui em Minas Gerais de uma empresa que está lá no Rio Grande do Sul, que os recursos, né, vão ser direcionados para o estado de Minas Gerais. Então é uma mudança interessante também que quebra um pouco, né, esse nosso modelo atual. Então, a gente vai estar falando também sobre a extinção, né, do PIS, da COFINS, ICMS e do ISS, tá bom? E no decorrer da transição, né, eles vão ser extintos, realmente. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso depois. O IPI é um caso à parte, tá bom? Porque a gente vai ter uma alíquota reduzida a zero, ou ficará restrita apenas a produtos também fabricados em regiões incentivadas do livre comércio. Zona Franca de Manaus, né, Macapá, Santana e outras regiões, né, que já existem. Então, assim, o IPI de fato ele não vai ser extinto, ele vai ser zerado, mas ele também vai ser restrito apenas a produtos que estão fabricados nessas zonas de incentivo de livre comércio, tá bom? Então é um ponto importante aqui, porque que o IPI não foi extinto, né, assim como os demais impostos também. E o PASEP, né, foi até um ponto que foi abordado pelo Felipe Guerra no curso que eu fiz, né, que ele, na verdade, não faz parte desse contexto, tá bom? Ele já, somente o PIS, né, vai ser extinto, né? O PASEP, que é mais relacionado ao servidor público e tudo mais, ele continua da mesma forma, né, não vai ser alterado em nada, né, esse processo. Beleza, pessoal? Essa questão, então, do conceito do IVA dual, né, trouxe alguns pontos, né, importantes em relação a extinções, né, e mudanças que a gente vai ter que vão impactar a questão do princípio desse conceito. Bom, sobre as alíquotas, tá? Elas ainda não foram definidas, né, nessa primeira fase do processo de transição. Então, uma dúvida que eu também sempre tive no começo, poxa, que alíquota que a gente tem, então? E eu percebi que qual que é o objetivo, né? Que, primeiro, o governo, nesse ano de 2026, ele vai começar a abastecer o sistema dele, calibrar esses dados para que possa estar fazendo estatísticas, né, e mensurando melhor os impactos que vai ter na reforma tributária para diversos setores da economia, né? Então, eu vejo alguns sistemas, né, acompanho alguns outros sistemas também da área contábil, né, eles fazem ferramentas de projeções, colocando, né, esse IVA entre 25 a 30%. É o que eles estão acreditando, né, que vai ficar. Claro que isso só vai ser realmente definido lá na frente, né? Ainda não tem essa definição nem por parte do governo, tá? Então, assim, agora a gente está no processo ainda de calibragem dos sistemas, né? Já está se preparando para que isso possa acontecer. Então, o que eu vejo aqui, né, que a gente não consegue ainda hoje cravar qual que vai ser o IVA. Porque o IVA, né, assim como a gente conversou lá em cima, né, ele é composto do IBS e do CBS. Então, só para poder ilustrar isso melhor, o CBS, que é da União, ele vai ser estabelecido agora nos primeiros meses da transição, nos primeiros anos da transição. Então, ali a União vai definir o seguinte: o meu CBS vai ficar em torno de, sei lá, 16%. Acho que pelo visto que eu estou vendo aqui é menos, né? Vai ficar em torno de 8%, por exemplo. Então, a parte da União, que é o CBS, que vai extinguir o PIS e a COFINS, ele vai ser definido como, por exemplo, 8%. Então, a outra parte, que é a parte do IBS, né, vai ficar pela o restante. Então, assim, vamos dizer que estabeleça que está se falando muito, né, no IVA de 27,93%. Eu vi alguns lugares falando, quase 28% ali já.
Mas tem uns que já falam que vai ser mais, né? Então vai depender muito. Então, desses 8% que eu exemplifiquei que vai ter o CBS, o restante, até chegar nessa alíquota do IVA, vai ser distribuído no IBS, para o município e para o estado. Então, o IBS vai ser composto de uma alíquota para o estado e uma alíquota do município de destino da operação do bem e serviço. Então, a soma do ICBS mais do IBS, estado e município, vai compor esse IVA dual. Isso aí é uma questão, né? Eu fiz questão de colocar porque eu também tinha muita dificuldade nisso, e agora isso ficou mais claro para mim depois que comecei a entender isso. Lembrando que isso aí não está definido, né, com clareza qual que seria esse percentual. A gente tem até projetos que ainda está sendo de criar ferramentas de projeções para poder pegar os dados que hoje estão no seu livro fiscal lá, de vendas dos últimos 12 meses, 6 meses, e projetar, né, em cima disso, um cenário de IVA dual lá, com IBS, CBS, que você possa ajustar, né, para poder começar esse planejamento junto aos seus clientes, tá? Ainda é um projeto da TAC, ainda não teria como apresentar isso para vocês agora, mas a gente vai trabalhar isso aí em breve. E aí que chega num ponto que eu acho que é o ponto mais importante para mim, tá? Que eu percebi. Que eu acho que é aqui que realmente vai ter um impacto muito grande. Que é o seguinte, né? É dito que, a partir de agora, o documento fiscal eletrônico, de qualquer espécie, ele passa a ser protagonista na reforma tributária. Então, foi observado recentemente um movimento de vários documentos eletrônicos sendo criados, né, para poder suprimir aqueles documentos que ainda não eram eletrônicos. Então, assim, a gente tem recentemente criado a questão da energia, né, nota fiscal de energia elétrica, né? Então, agora se criou-se esse modelo NF3E, criou-se também essa nota fiscal, né, de água e saneamento. A nota de comunicação, né, talvez é o mais comum para a gente aqui da nossa região, né, que essas empresas de internet, por exemplo, vão ter que fazer, que é a NFCom. Então, todas elas, né, tinham um modelo fatura que a gente falava, né, que não era eletronicamente, né, recebido pelos fiscos, ou então até era, mas não nesse contexto da reforma tributária. Então, o que que acontece a partir de agora? Esse movimento, ele aconteceu justamente para poder, eu estou esquecendo aqui, no nosso código de serviço eletrônico, por exemplo, tem um tópico só para ele lá embaixo, onde a gente vai ver o movimento de que os municípios vão começar a aderir ao ambiente nacional do serviço, para poder que o ambiente nacional gerencie esses indicadores, né, esses valores de contribuições e impostos da reforma tributária, para poder acontecer o repasse depois. Então, o documento eletrônico, ele passa a ser protagonista muito por conta desse movimento que a gente tem percebido. Eu até deixei um link aqui, ó, que é um portal do DFE. Ele é um portal sobre só de documento fiscal eletrônico do governo. Ele está hospedado até no Rio Grande do Sul, né, que é uma unidade da federação que gerencia vários estados, né? Acho que, se não me engano, 20 estados do Brasil, né, fazem emissão dos seus documentos eletrônicos através do Rio Grande do Sul. Então, você pode ver que tem todos eles aqui disponíveis, né? A nota de água e saneamento, né? Ou seja, existe projetos para vários documentos nesse sentido. Então, assim, porque isso aqui se acontece. Depois eu vou até mostrar sobre isso, né? Mas uma das principais mudanças é que agora o documento fiscal eletrônico ele passa a ser a confissão do débito. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso em um capítulo só que eu separei só para isso. Então, muito por conta disso, né, a gente vai ter que se acostumar agora a identificar, né, e entender melhor esses documentos eletrônicos todos, tá bom? Bom, uma coisa também que eu até recentemente, né, conversei com uma cliente minha, tá até aqui na live com a gente, a Júlia, e ela me passou essa informação realmente que eu não tinha conhecimento, que realmente tem tudo a ver com essa digitalização dos documentos eletrônicos. Sair do modelo manual, né, não digital, para o modelo digital. E aí foi dito levantou-se essa questão da série D, porque as empresas simples nacional, né, de faturamento até 120 mil, se não me engano, eles tinham no estado de Minas Gerais a possibilidade de usar a série D em alternativa em NFC. Então, eu tenho até aqui uma matéria, né, do portal da Contábeis aqui, onde lá em janeiro de 2025 mesmo, Minas Gerais prorrogou o fim de vários documentos fiscais para dezembro desse ano. Então, assim, nesse modelo, né, a gente vê aqui, por exemplo, que não mais poderá ser emitido venda consumidor final modelo 2 a partir de janeiro de 2026. Assim como nós fiscais de comunicação, né, que agora é a nota de comunicação e telecomunicação, viraram aquela NFCom, né, que é a de comunicações. Então, assim, esses modelos, né, anteriormente não eletrônicos, eles passarão a ser eletrônicos porque a reforma tributária se concentra toda ela em documento eletrônico.
Então é muito importante essa informação, porque eu sei que os escritórios normalmente têm clientes que ainda fazem uso das nossas casas de série D, para poder fazer vendas a consumidores, né? Mas eu acho que isso aí realmente está com dias contados agora. É um ponto no planejamento, né, na antecipação da reforma tributária que é preciso ficar em alerta, tá bom? Né, aproveitando o gancho, né, da nossa aqui da DataC, temos hoje nesses temas, né, tanto da área contábil como também para a área comercial, né? Parte de gestão de empresas, com todo o módulo de emissão de NFE, NFC. Então, caso, né, o pessoal não conheça esses softwares que a DataC possui, além do software contábil, depois podem me mandar uma mensagem que eu encaminho para a pessoa responsável aqui para que possa fazer uma apresentação, já que a cada dia que passa, né, é um dia a menos que vai ter o processo todo de adaptação a essa nova necessidade da reforma tributária, beleza? Bom, passando rapidamente aqui, né, um outro ponto interessante, a questão da apuração assistida. Então, é uma mudança, assim, assim, crucial para o modelo atual que a gente existe hoje. Então, essa emissão do documento fiscal já caracteriza a confissão da dívida. Então, isso está lá, até deixei uma parte separada para essa apuração assistida também, para que a gente possa ver, né, por que disso tudo. Então, lá na lei complementar, né, a gente tem isso já definido lá, né, como via de regra. Então, não é mais aquela questão, né, de você poder, eventualmente, errar na emissão da nota e depois querer corrigir. Né? Já vai mudar esse modelo também de escrituração, através de transmissão de eventos de ajustes para a escrituração. E essa ideia também é uma mudança significativa, tá? Vou falar um pouco mais abaixo sobre isso à frente. Aqui a gente tem também uma mudança que vai acontecer agora, né? Mais a questão nossa aqui da DataC, mas é bom compartilhar isso com vocês. O CNPJ vai deixar de ser apenas numérico. Então, a partir de julho de 2026, novos CNPJs constituídos, né, no Brasil vão passar a ter um formato alfanumérico. O que significa isso? O padrão é o mesmo, né? São 14, né, caracteres. Só que ele vai poder ser agora não só numérico, então a gente vai poder encontrar, né, novas empresas recebendo CNPJ com letras, né, nesses primeiros caracteres, ficando apenas os últimos dois dígitos como números. Isso a JTC já também já está se antecipando a isso, né, mas vai ser possível visualizar isso, né, lá para o mês de julho do ano que vem, quando novas empresas forem sendo constituídas. As que já estão constituídas, nada muda, beleza? Isso aqui foi muito porque os números já estavam ficando escassos, né? A quantidade de empresas no Brasil já estava não conseguindo mais gerar novos números, então por isso da mudança. Uma mudança também muito importante, tá? Que depois eu vou falar um pouco só sobre ela, que é a missão do nosso cloud serviço sobre o ambiente nacional. Isso aí eu acho que é um movimento, né, sem volta também, tá? Vou explicar um pouco melhor a parte, porque isso aí vai centralizar todo o processo de emissão de nota fiscal de serviço, deixando de ser controlada pelo município, pelos provedores que ele contrata, né, e passando a ser gerenciada pela União, através do ambiente nacional. E um ponto também, né, que está ainda meio já sendo falado, mas só começa em 2027, que é o split payment, né? Acho que é o que meio que aterrorizou muita gente aí, né? Que é a questão já de você, no ato de recebimento, né, daquela venda, as instituições financeiras, né, elas vão já separar o que é do governo e o que é da empresa, né, que forneceu aquele bem, aquele serviço. Então, o split payment, né, ele só vai acontecer de fato em 2027. Então, é algo que a gente vai poder digerir, amadurecer um pouco melhor em relação a entendimento, né, e o próprio governo também, para poder mostrar mais. Existe uma live muito interessante no YouTube, falando um pouco melhor sobre o modelo do split, a operacionalização do split payment, que eu recomendo demais. Depois eu posso até colocar também esse link para poder vocês assistirem. E ele demonstra na prática como é que vai funcionar desde a parte de emissão do documento, pagamento pelo adquirente e como que vai haver a separação, né? E você vai poder somente se creditar desse, desse tributo, né? Após o pagamento da parcela. Então, vem toda essa questão de pagamento parcelado, né? Que vai envolver. Isso ainda vai causar uma certa confusão ainda no princípio, mas eu acredito que com o passar do tempo isso vai ficar mais bem esclarecido também. Beleza? Eu não consegui trazer mais conteúdo sobre esse assunto, tá? Vou deixar para quem realmente é mais especializado nesse tema, né? Mas conforme isso for acontecendo agora em 2026, eu acho que vai ficando mais claro a gente poder tratar desse assunto aqui em relação à parte de sistemas mesmo. Bom, pessoal, então essa parte foi a inicial, né? Principais mudanças do projeto. E eu separei aqui agora um ponto, né? São pontos específicos agora em relação a vários aspectos. Então vamos começar a abordar aqui um pouquinho sobre a parte de transição, tá? Isso aqui foi, para mim, foi crucial, que eu passei a entender melhor, né? O que que vai acontecer nos próximos anos. A reforma tributária, ela começa agora, mas ela não já vai começar, né?
abandonando o modelo anterior, né, e já começando um modelo novo, não, eles vão coexistir, né, o modelo sempre existiu, né, tradicional com esse novo modelo. Então, a transição tem esse aspecto, né, de você vai ter que conviver com dois modelos diferentes, mas que isso, à medida que for acontecendo nos passar dos anos, né, você vai perceber uma diminuição ou uma extinção dos tributos normais, convencionais, que a gente falou, IBS, ICMS, ISS, PIS e COFINS, né? Mas isso dentro de um cronograma. Eu separei aqui um material bem legal da Reut, né? Que é uma plataforma na internet que traz bastante conteúdo sobre reforma tributária. Então, o que que eles meio que preparam, né? É, o ano 2025 é dado como um ano preparatório da reforma tributária. Então, é neste ano, né, que a gente começa a ter a regulamentação, né? Ou seja, a Lei Complementar 214 de 2025, ela é publicada, né, em janeiro deste ano, trazendo uma série de normatizações, né, de regulamentações para vários segmentos, né, da reforma tributária e disciplinando melhor todo esse processo, tá bom? E aí a gente vai começar, né, a ver essa questão da regulamentação acontecendo aqui no IBS-CBS através de quê? De vários atos, né, de publicações, né, de leis e PLPs, né, que é Projeto de Lei Complementar. Então, de fato, né, existe a Lei Complementar 214/25. Ela é resultante do PLP 68, né, de 24. Ela, de fato, cria o IBS e o CBS, né, que já foi citado lá, né, na Emenda Constitucional 132. Ela define bases, créditos e regras de incidência e introduz o imposto seletivo. Então, o imposto seletivo também é outro caso que, se não me engano, tá? Se não me falha a memória, ele só vai ter início, de fato mesmo, não em 2026, se não me engano, 25. Me corrigem também se eu estiver enganado, tá? Só em 27, se não me engano, igual o split payment. Enfim, eu não estou muito certo disso, mas é nessa lei complementar, né, baseada na PLP 68, que foi definido. E aí a gente teve recentemente agora, né, no Senado, a aprovação, dia 30 de setembro, a a aprovação do Senado do PLP 108. Então, está em análise final agora da Câmara dos Deputados, né, para que possa ser assinada pelo presidente para poder, de fato, né, ser publicado em Diário Oficial. Então, essa PLP 108, que vai se tornar também uma lei complementar, né, ela cria o comitê gestor do IBS. Então, por que que o IBS precisa ter um comitê gestor? Então, igual a gente tem um comitê gestor lá no Simples Nacional, né, que é a parte de entes federativos, né, que participam do projeto e decidem as questões. Então, esse comitê gestor tem esse papel. O IBS, de fato, só vai iniciar em 2029. Então, o comitê gestor agora sendo criado, a gente vai começar a ver muitas novidades sobre essa parte do ICMS e do ISS, que pertence ao IBS. Então, isso que é interessante, tá? Então, está acontecendo alguns movimentos já, e falam-se que esse ano ainda vai ser aprovado, né, pela Câmara a PLP 108, que vai definir já toda, né, fazer valer essas novas regras, e isso vai poder ser mais acessível em breve também, mas já tem todo um documento já na web, né, que você consegue encontrar sobre a PLP 108. Só paralisando um pouquinho aqui, então o pessoal aqui me perguntou no chat se esse material vai estar disponível para consulta, tá? Então, sim, pessoal, não comentei sobre isso, mas todo esse mapa mental que eu construí aqui, tá? Com links, tá vendo? Podem perceber que tem bastante informação aqui de conteúdos externos. Eu vou estar disponibilizando para vocês esse link de acesso, para que vocês possam, né, estar usando, né, e navegando por esse mapa mental, que eu vou enriquecendo ele também à medida que eu vou aprendendo coisas novas, tá? Esse vai ser o meu documento oficial para poder direcionar, né, toda a parte de estudos aqui sobre reforma tributária, tá bom? Acho que vai ser útil para vocês nesse sentido. Beleza, então aí tem outros PLPs também já, né, que estão tramitando pelo Congresso, né, que é o PLP 136, que fala só sobre combustíveis e lubrificantes, né, o PLP 137, que é compensação de perdas e créditos de ICMS, o 33, que é sobre imposto seletivo específico, e tem outros PLPs, né, que são relacionados a obrigações acessórias, né, regimes especiais e Simples Nacional especificamente. Beleza, pessoal. Voltando aqui um pouquinho, né? Então, a liberação das notas técnicas dos documentos fiscais eletrônicos tem impactado diretamente a DataC nesse sentido, porque nesse ano 2025 houve diversas notas técnicas que foram disponibilizadas pelo governo. Vou abrir aqui brevemente, ó, o site da NFE, aqui em documentos, notas técnicas. Só para vocês terem uma ideia, tá? É, Aqui a gente tem, ó, só em nota fiscal eletrônica, tá? Sem falar de CTE, de bilhete de passagem, nosso fiscal de serviço, enfim. A gente teve uma publicação recente, 24 agora, mudando uma nota técnica.
A gente teve, dia 3, né, uma mudança muito importante em relação aos prazos na LATEC 2025-002. Então, nós da área de tecnologia estamos tendo que, atualmente, ficar o tempo todo, né, ajustando, né, por conta das liberações acontecendo. Então, por isso que é um ano preparatório realmente até para nós aqui da área de tecnologia. Bom, seguindo o conteúdo, gente, o que que a gente tem aqui na transição, então? O que a gente tem em 2026, de fato, onde começa o início de transição mesmo. Então, é um teste operacional para fins de IBS e CBS, tá? Então, haverá aqui, né, já adiantando, uma alíquota única de 1% para IBS e CBS. Então, a gente terá 1%, 0,1% de IBS e 0,9% de CBS, somando, né, num único valor de 1%, tá bom? Então, essa alíquota fixa, né, ela é apenas poder o governo começar realmente a receber esses testes, né, operacionais. É claro que isso aqui tem toda uma parte de obrigação acessória, né? Você tem que já é obrigado a destacar isso aqui nas suas operações e tudo mais, mas inicialmente para 2026 vai trabalhar com essas alíquotas fixas. Então aqui vai ser feita a avaliação de investimentos, começa preparativos para janelas de reprecificação. Então, aqui já começa um ponto muito importante que eu vejo muito falar sobre isso, mais na área de negócios, né? É porque com essa mudança vai haver toda uma necessidade das empresas de reprecificação dos seus produtos e seus serviços. Então, essa questão do planejamento, né, junto às empresas, ela vai ser frequentemente ter que ser revista, porque tem esse conceito de, eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente, né? Se hoje, se você compra esse mouse, no exemplo de R$ 10, que ele já tem os impostos por dentro, quando os impostos passassem a ser por fora, esse mouse provavelmente não teria que ser R$ 10, ele teria que já tirar esse imposto e passar a custar R$ 8, por exemplo. Aí você pagar R$ 8 no mouse, mais IBS e CBS, que é os impostos e as taxas. Será que vai haver essa descontaminação do preço de compra? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também depois, que é um detalhe, né? Que o pessoal usa muito esses exemplos, né? De que vai haver uma total reprecificação, às vezes, por parte dos produtos e serviços hoje no Brasil. Bom, os valores serão compensáveis, né, com PIS e COFINS. A princípio, né, esse 1% aqui, ele não vai ser recolhido à parte, tá bom? Mas ele vai poder ser compensado no PIS e COFINS. Então, como isso vai acontecer também ainda não é uma certeza, né? É uma informação que a gente vê falar em um lugar e outro, mas não está muito definido isso ainda, tá bom? O que é de fato é que dia 1º de janeiro de 2026 vocês estão realmente, todos os emissores de documentos eletrônicos estão obrigados a emitir no seu documento fiscal eletrônico o IBS-CBS. Caso não aconteça a emissão, você vai estar vocês vão estar precisando recolher esse imposto, né, de alguma forma. Então, mas existe a informação de que o recolhimento dos tributos poderão ser dispensados, ou seja, você não vai precisar recolher especificamente IBS-CBS, desde que você cumpra com as obrigações acessórias, que é o documento fiscal eletrônico emitido corretamente, né? E os eventos também parece que vai fazer parte dessa obrigação acessória, né? Faz parte da obrigação acessória, para que ele possa entender que você está, né, de acordo com aquelas questões todas que foram exigidas. Então, caso você descumpra isso, né, as obrigações acessórias, eventualmente, assim, é quase que certo, você vai ter que recolher de fato mesmo esses impostos, tá bom? Por isso que a gente fala é um ano de preparação, né? Então, já está valendo, né? Mas é um teste operacional, mas que o governo está fazendo algumas exigências em relação a isso. 2027, então, já pulando para 2027, a gente já começa a ter algumas mudanças significativas, né? A gente já não vai mais conviver com o PIS e COFINS e a CBS. A CBS passa a ser cobrada em sua totalidade. Provavelmente aqui, né, já vai haver, não vai haver mais a CBS a 0,9%. Né? Entende-se que a CBS já vai estar em sua cobrança na totalidade dela. Então já vai haver uma cobrança integral já da CBS, pelo menos. O imposto seletivo, né, igual eu falei, realmente eu acho que ele começa de fato mesmo só em 2027. O IPI mantém zerado, né, porém mantido, né, para exceções, né, de virtude de Zona Franca. Então o IPI não se mexe em 2026, somente em 27. Mudanças abruptas de preço, né, então, ou seja, vai ter essa questão de reprecificação, né, por parte dos clientes, fornecedores, né, é um ponto a se dar como atenção. E o split payment, né, que é o início da operacionalização do split payment previsto para 2027. Bom, seguindo então, 2028, mantém o cenário tributário, 2027, né, se mantém, né, falando só de CBS, né, já com a extinção do PIS e COFINS, e o foco agora é em reavaliações logísticas e de investimentos, já que a IBS passa a aumentar em 2029, né, e o ICMS passa a reduzir.
Então, é um ano estratégico, né, de início para poder se falar da IBS. Lembrando, tá, gente, esse conteúdo aqui eu achei bem interessante trazer para vocês. Eu vi na matéria do site da Reut, que é uma ferramenta, né, que é esse de calculadora de reforma tributária, bem interessante também, vale a pena vocês conhecerem. Em 2029, então, né, acho que aqui começa o start do IBS. Então, existe a nova janela de precificação, né, de compras, vendas, serviços, direitos. O IBS aumenta em 10% e o ICMS reduz em 10% a carga tributária, inclusive em benefícios fiscais. Então, existe agora, de 2029 até 2032, vocês vão perceber que existe um aumento gradual do IBS e a redução gradual do ICMS, tá bom? A gente vai ver, então, em 2030, que o IBS, né, novamente, reprecificação das operações, e o IBS aumenta em 20% e o ICS, na verdade, é o ISS e o ICMS reduz em 20%. Então, se existe uma alíquota lá de 18% de ICMS, 20% desses 18%, né, vamos falar assim, vai ser reduzido, para que ele já comece a fazer a transição desse ICMS, desse ISS para dentro da IBS. Bom, aqui tem então 2031 uma nova formação, né? Você já vê um aumento para 30%. É, aqui eu acho que tem uma falha, tá, gente? Se aqui é 40, aqui não vai ser 30, não, tá? Tem uma falha minha aqui. Mas eu sei que vai chegar num ponto. Deixa eu até abrir. É isso mesmo, vai chegar a 40% depois que chega a totalidade, tá? Eu não estou muito certo isso aqui, não. Peço até desculpas por esse detalhe aqui. Mas em 2032, né, a gente vai ver um aumento quase que final do IBS para poder substituir a ICMS. Para que aí sim, lá dentro de 2033 em diante, né, vida nova, né? A gente já vai falar totalmente somente de CBS, IBS e imposto seletivo. E ICMS e ISS já não mais vai existir, né? Já vai ser extinto pela sua totalidade, tá bom? Então, só recapitulando, né? De forma geral, tá? A gente tem aqui o 25, 26, 27, 28, que eu acho que é onde foca muito mais na CBS, tá? A parte da União entrando em papel. Já está, igual mostrou, né? O comitê gestor já estava se aprovado, então o comitê gestor que vai tratar do IBS-CBS, ele já está sendo constituído agora. Então, a partir de 29 é que se fala muito de IBS. Então, ICMS e ISS não se muda em nada até 2029. A partir daí, ela começa a ver uma redução, né, desses impostos, tá bom? Para que aí possa totalmente ser extinto em 2033. Beleza, pessoal? Essa parte aqui me tranquilizou bastante, tá? Porque comecei a entender que nada vai acontecer de uma hora para outra, né? Tudo vai ser, pelo menos, né, vai acontecer de maneira planejada, né? Então, isso dá uma previsibilidade maior para a gente. Pessoal, até aqui, né, já estou com 40 minutos falando, bastante coisa já. Vamos começar agora algumas questões um pouco mais práticas, né? Passar um pouquinho essa parte conceitual aí. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão para poder levantar? Pode ficar à vontade. Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem você? Pedro aqui da Contabilidade Ronzani de Rio Pomba. Ô, Pedro. A gente está uma dúvida aqui, deve estar conversando com a Júlia. O site da nossa prefeitura aqui, automaticamente, quando a gente entra no site para emitir uma nota fiscal eletrônica de serviço, Uhum. tem uma observação lá que a prefeitura de Rio Pomba não vai aderir ao sistema da União, né? Isso. Isso procede? Isso é opcional? Eles continuarem mantendo o sistema deles? É. Inclusive, ô Pedro, é um ponto muito preocupante para a gente também, sabe? Né, na área de tecnologia aqui também. E até um ponto que eu separei só para falar sobre isso, né? Existe como a gente monitorar, né, essa questão do nosso cloud de serviço eletrônico. Tá tendo esse próximo tópico nosso aqui. Eu vou até aproveitar, tá? Se me permitem, eu vou inverter essa ordem aqui e vou já puxar esse gancho que você me deu aqui, tá, Pedro, para poder falar especificamente sobre esse assunto. Deixa eu só reposicionar ele aqui, conseguir posicionar ele aqui direito. Porque eu tô pensando em aprender a mexer com isso aqui, né, gente? Então, eu vou puxar esse gancho aqui, tá, Pedro? Obrigado pela pergunta e pela dúvida. E eu acho que é um ponto também que nos preocupa bastante na área de desenvolvimento de sistemas, porque só explicando melhor para vocês, né? A nota fiscal de serviço hoje, ela é uma responsabilidade de cada município. Então, né, já há 1 ano, 2 anos atrás, né, se não me engano, iniciou-se o processo de ambiente nacional da nossa fiscal de serviço eletrônica, né? E colocou-se, né, como obrigatório para as empresas do MEI, né? Então, você sendo MEI, né, você pode não precisar de sistema, né? Você pode ir no portal lá, nem da prefeitura, você é independente da prefeitura, a prefeitura que coleta esses dados lá do portal.
E você já tinha essa obrigatoriedade definida pela União, né, poder começar pelas empresas constituídas como MEI. E as prefeituras, né, os demais contribuintes, não poderiam utilizar a sua própria infraestrutura ou adquirir o que a gente chama de provedor. Provedor são empresas, né, igual aqui o BA, a gente tem a Versa Tecnologia, existe a Ginfis, existe a Futurize, existe umas centenas de provedores no Brasil que são contratadas, né, pelas prefeituras para poder gerenciar toda essa parte de documento eletrônico, né, e processo também, né, financeiros, né, da própria prefeitura mesmo. Então, com a reforma tributária, né, a gente percebeu que um movimento, né, sem volta agora, que a prefeitura vai ter que fazer a transição para dentro do Portal Nacional, não só para as empresas do meio, tá bom? Então, o que que vai acontecer? É, já tem esse movimento acontecendo, tá? Eu fiquei sabendo semana passada, né, conversa com um contador que conversou com pessoas dentro da prefeitura de Ubá aqui, né, que é nossa cidade. E, por exemplo, no exemplo de Ubá, vai haver uma adesão ao ambiente nacional, provavelmente, tá? Não está definido ainda. Mas que cada prefeitura vai poder aderir ou não ao ambiente nacional nesse primeiro momento. Então, como a gente está voltando lá, como a gente está falando de 2026, um ano preparatório de testes operacionais, 2026 a prefeitura tem que se posicionar. Você vai optar pelo ambiente nacional ou você vai optar por manter essa infraestrutura interna? Porque que vai acontecer? A prefeitura optando pelo ambiente nacional, toda a parte de geração, né, da nossa cloud eletrônica de serviço, que é feita pela prefeitura ou por esse provedor que ela possui, né, vai ter que ser realizada no ambiente nacional para que depois esses dados venham para a prefeitura para que se possa fazer toda a parte operacional. Então, a informação ela é gerada pelo ambiente nacional, depois compartilhada com a prefeitura. Então, as prefeituras podem optar por esse modelo, inicialmente, adesão, né, ao ambiente nacional, ou então pode optar em permanecer mais um tempo, me parece, tá, com o modelo atual que elas possuem. Mas aí o provedor, ou a estrutura que eles usam, teriam que, cada nota emitida no seu sistema interno, fazer um envio para um portal nacional, para o ambiente nacional, para que a União tenha acesso a esses dados. Então, ele faria uma ponte. Então, o que deu a entender é isso, tá? E o que que eu separei para demonstrar para vocês aqui? Seguinte coisa. Existe três links aqui que eu achei super interessantes, tá? Então, o primeiro link é esse aqui, o monitoramento de adesões aos ambientes nacional. Eu vou clicar nesse link aqui, a gente vai trazer para um portal aqui, que é o portal de monitoramento das adesões. É dito nesse site, né, que hoje a gente tem no Brasil, se não me engano, mais de 5.600 entes federativos, tá? Que são municípios e tal, né, da União. Se não me engano, está em 5.000 e quase 600. Então, é dito que neste momento, tá? Dá conta com a adesão de 3.000 entes federados, consolidados em uma das maiores iniciativas de integração tributária do país. Então, o desafio realmente é trazer cada município desse para um cenário eletrônico, né, digital e unificado, né, no ambiente nacional. Então, a gente tem aqui, né, nesses 3.000, né, apesar que é um pouco mais de 50%, vamos falar assim, dos 5.000 e tanto, é uma representação de 80% da população brasileira, de 80% da arrecadação, e também, praticamente, todas as capitais brasileiras já fazem parte, né, dessa adesão. E aí vem algumas estatísticas legais. Aí, voltando lá, eu trago esses dois links. Ó. Lá na minha apresentação, eu tenho aqui, então, a questão, é um dashboard muito interessante que eles colocam também, para que a gente possa ter acesso a esses dados, né? Que eu acho que vai facilitar muito para nós aqui, né? Tanto tecnológico quanto vocês também no acompanhamento, né? Porque se como é que eu sei que a minha cidade está, né, nesse processo ou não? Eu vou puxar aqui no Eurobá, tá? Aqui é um portal, é uma informação de um Power BI, né, do próprio governo, que a gente pode ver várias visões. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, uma visão geral, né, todos os 5.571 municípios, né? Já temos hoje, atualmente, 3.615 conveniados e não conveniados, beleza? E aí, entes conveniados, ele pode estar em processo de configuração, ele pode já estar ativo na plataforma ou ele pode estar ativo operacional. Então, eu não sei a diferença realmente de cada um desses, tá bom? Eu vou ter que, né, vou ter que me aprofundar um pouco melhor sobre isso. Mas aí, se a gente olhar, por exemplo, os conveniados, vendo, você pode clicar que ele te dá toda uma dinâmica aqui de Power BI, que eu acho super legal, né, interessante, para poder você fazer análise. A gente pode ver também que é uma visão por UF. Então, assim, onde no Brasil tem mais adesões, tá vendo? Beleza. É, por porte, de visão de porte, tá vendo? Então, porte de municípios no IBGE. Grande porte, pequeno porte, tá vendo? E tudo mais. Tem uma visão temporal, ou seja, em outubro foi o mês que mais teve adesões. Então, está numa crescente, tá vendo? Então, parece que
esse processo de adesão vai até o final do ano, se não me engano. Então, à medida que for passando os meses, né, mais prefeituras vão aderindo. Então, pode ser que a sua prefeitura não esteja hoje, pode ser que ela vai estar daqui um mês ou dois, entendeu? Então, é preciso a gente acompanhar isso de fato mesmo. E aqui tem a questão de quantidades, né, de notas fiscais, uma estatística de quantos milhões, né, de notas foram emitidas pelo ambiente, pelo status ativo. E aqui, para finalizar, é a visão da população, né? São estatísticas legais, mas vamos aqui para um caso bem nosso aqui na nossa região, né? Então, vou puxar aqui, né, o primeiro caso nosso aqui de Ubá, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o estado de Minas e vou puxar aqui a cidade de Ubá. Ubá, Minas Gerais. Então, é dito aqui que Ubá, com a população, segundo os dados, né, de IBGE e tal, ele está como conveniado e está já ativo na plataforma. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Isso aqui é o site do governo. Então, assim, aí eu já, só que eu não sei exatamente o que que é esse ativo na plataforma, né? Porque, de fato, né, isso vai acontecer em janeiro, mas eles já estão em processo, tá, de adesão, tá bom? Então, existe aqui toda uma informação já de que é uma cidade de grande porte, população de 107 mil habitantes, né? Está ativa na plataforma. Vou pegar esse caso do Pedro, tá, Pedro? Se me permite, eu vou puxar aqui a cidade de Rio Pomba. Rio Pomba está em processo de configuração. Cidade de pequeno porte, 17 mil habitantes. Então, vocês, hoje, a informação é que Rio Pombo está conveniado, tá? A questão toda é o seguinte, né? O que eu entendo sobre isso, tá, gente? Deixa eu puxar uma outra cidade também aqui ao redor. Depois eu vou passar esse link para vocês, tá? Vocês podem consultar a cidade de vocês, tá? Uma cidade de grande porte aqui na nossa região é Visconde do Rio Branco. Hoje, Visconde do Rio Branco, o status dela está em processo de configuração, tá vendo? Então, a gente pode estar monitorando isso que legal, acho que é uma ferramenta super interessante para a gente estar mais a par do que está acontecendo. Então, entende-se que 3.600 já fizeram algum convênio com a União, mas dentro do conveniado, né, a gente tem que ver qual que é o status dele, entendeu? Então, pode ser que, mesmo você sendo conveniado, você vai continuar emitindo a nota pela sua prefeitura, mas comunicando com o ambiente nacional para que esses documentos fiquem disponíveis no ambiente nacional. Isso para a gente é muito importante porque quando a gente emite uma nota eletronicamente aqui em Ubá, né, a gente tem hoje em Ubá e Juiz de Fora nossas casas eletrônicas emitidas pelo sistema DataC. A gente está em procura de novas cidades também. Só que a dificuldade é que cada cidade tem o seu padrão, né? E isso não é, para a gente não é bom, porque o ambiente nacional vai destravar isso, né? A gente vai poder mandar para um único lugar e não para cada provedor que a cidade possui. Então, sim, o ambiente nacional estando ativado, né, e a gente conseguindo mandar para o ambiente nacional e não para o provedor da cidade, a gente vai poder emitir, né, sistemicamente qualquer nota, né, em qualquer cidade do Brasil. Perfeito? Então, espero ter clareado, né, essas situações, essas informações aqui. Eu acho que me ajudou muito a entender melhor esse processo todo da nossa falta de serviço eletrônico. E a outro link aqui é a tabela disponível, né? Você pode, nesse link aqui, né, você pode visualizar, tá dando erro lá no site, eu não estou conseguindo nem acessar a planilha. Mas basicamente, o que que é? Esse link aqui, ele vai mostrar isso em tabela de Excel. Todos esses dados estão aqui em planilha de Excel. Então, você poder visualizar aí de maneira mais clara, né? Para poder facilitar o processo. Beleza, pessoal. Aqui foi o que eu consegui separar, tá? Sobre a nossa escala de serviço eletrônico no ambiente nacional, para poder depois dar esses acessos, eu vou poder compartilhar isso para vocês, poder consultar isso aqui da melhor forma, poder acompanhar o cenário de vocês aí nas suas regiões. Deixa eu ver um pouquinho o chat aqui. O João perguntando, bom dia, Eduardo, a respeito do CTE, verificamos que a última NT retira a obrigatoriedade de iniciar os testes em 2026. Colocamos como prazo indeterminado para começar. No caso dos nossos cais, não teve essa alteração, se puder falar a respeito. Então, gente, já preparei algumas coisas aqui sobre isso também. Acho que daqui a pouco eu vou abordar esse assunto também, tá, ô João? Mas realmente a gente viu que existe assim, tá mais o foco tá maior na parte de notas para eletrônica, tá? A gente viu que o Ô, CTE Eduardo, usa brechas Eduardo, aí. Rodrigo. eu respondi para ele logo abaixo aí. Ah, tá. Você mesmo que respondeu aqui. Bom, obrigado pela ajuda aí. Rodrigo, gente, para quem não sabe, né, é o nosso responsável aqui na DataC sobre o tema, né, das CTEs aqui para adaptação às novas regras da reforma tributária. Então, acho que ninguém melhor do que o Rodrigo poder atualizar em relação às notas técnicas, né, que tem saído para a nossa escola eletrônica. Né, só reforçando o que o Rodrigo falou, né, sobre a última nota técnica, a Receita não irá colocar validação nas informações enviadas. Mas se você olhar a introdução logo abaixo, né, no segundo parágrafo, há uma operacionalização informações, né? Elas mudam essa validação para a data futura. Ou seja, parece que estão postergando, né, a validação, tá?
O campo está lá, se você preencher, né, ele vai aceitar, mas não vai gerar rejeições, né, no processo de emissão de CTS. Obrigado, Rodrigo, pela contribuição aí. Show de bola, então, gente. Vou seguindo aqui, então, tá? Agora que a gente já explanou a questão da nossa escala de serviço, vou falar um pouco aqui sobre a parte de SPED, né? Tá, então, Eduardo, o que que isso impacta na parte de empresas, lucro presumido, lucro real, nas obrigações acessórias que existem hoje? SPED, CMSPI e FD contribuições, tá? Então, eu separei o seguinte, ó, houve uma atualização do perguntas e respostas da versão 7.7, né? Que ele atualizaram as dúvidas em relação a isso. Então, é dito que o IBS-CBS, Imposto Seletivo, deve integrar o valor total do documento no registro C100 do SPED. Mas o que vai acontecer? É, isso é uma exceto para o ano 2026. Então, nada muda para 2026, tá? Mas você já vai ter uma regra que vai permitir que você coloque no total do documento o IBS-CBS que foi retido, né, recolhido, como sendo adicional a esse campo lá no registro C100, que nada mais é do que o cabeçalho da nota fiscal de mercadorias, tá bom, gente? Então, aqui eu tenho até, deixei até acesso aqui, né, ao perguntas e respostas atualizado, tratando sobre esse tema. Então, é dito aqui na opção, no itens 19.1, se não me engano, sobre essa questão aqui do IBS-CBS. Novos tributos, né, de IBS-CBS por seletivo devem ser considerados na escrituração do valor total do documento fiscal. Por exemplo, campo 12 do C100, ele deve considerar o IBS-CBS, à exceção do exercício 26, quando não integrarão o valor total do documento fiscal. Então, só em 2027 que vai talvez ter um impacto realmente. De toda forma, também não vai impactar na parte dos detalhamentos, né, que é o C170, C190. Beleza? Bom, aqui também não tem muito o que se falar, né? Então permanece, né? E aqui a parte de FD contribuições, não consegui achar nada de atualização no FD contribuições sobre esse assunto, tá bom, gente? É uma coisa que eu pesquisei aqui e não encontrei nada a respeito. E agora vamos entrar aqui no ponto que é o mais esperado, acho, por todo mundo, que é o do Simples Nacional, né? E aqui que vai ter muita coisa para mudar, tá? Então, quais o que a gente levantou aqui de principais impactos para as empresas Simples Nacional? Vamos lá. O Simples Nacional, né, vai ter uma modelo de adesão, né, aos dados da reforma tributária de BSBS, diferente das demais empresas, que é o regime normal que a gente fala, né, o regime regular, que é como que. Então, assim, empresas do regime regular, regime normal, elas são aquelas do presumido, né, lucro real, que entregam os SPEDs, né, e tudo mais, então tá fora do regime simplificado do Simples Nacional. Então, segue o negócio que a gente está falando, né? O campo de a obrigatoriedade de entrega ela vai servir apenas para as empresas do regime regular, tá? Regime normal. Então, a gente falar 1º de janeiro de 2026, né? Vou até falar um pouquinho sobre isso mais embaixo ali. A gente só fala para as empresas, a obrigatoriedade de preenchimento desses campos dentro do XML é apenas para as empresas do regime normal, tá bom? O Simples Nacional, ela foi tirada desse grupo de empresas, a princípio, para poder só iniciar em 2026, desculpa, 2027. Então, os campos vão estar lá à disposição, né? Caso vocês queiram, seus softwares permitam, vocês vão poder preencher. Só não vai haver validações sobre aquele conteúdo, tá bom? Isso é muito importante. Porque, às vezes, igual um exemplo que foi citado numa parte do curso que eu assisti. Você, é uma empresa civilizacional, você adquiriu uma mercadoria de um regime normal, por exemplo, e você precisa fazer a devolução dessa mercadoria. Você vai ter que devolver, provavelmente, com o IBS-CBS que foi declarado nas notas de venda. Então, você, mesmo sendo simples nacional, você talvez vai ter que ser forçado, né, a gerar o IBS na sua nota para devolver essa mercadoria. Então, isso é um ponto de atenção, tá bom? Por mais que as empresas não são simples nacional, talvez vocês vão ter que correr atrás dos seus sistemas aí das empresas simples nacional para poder ver se já é possível fazer, pelo menos em cenários assim. Indo para outro ponto, tá? Primeiramente, falando, depois de falar um pouquinho mais sobre essa questão né, dos detalhes para a preparação para 2026, tá? Mas nessa empresa civilizacional ocorrerá em setembro de 2026 a opção de adesão ao Simples Nacional para 2027. E aí, neste momento, né, você vai poder fazer a opção em recolher o IBS-CBS por dentro ou por fora do Simples, tá bom? É o primeiro ponto significativo aqui de mudança. Como é que vai funcionar, então? E a gente olhar aqui, período de opção, né? As empresas de serviço nacional vão poder optar em recolher IBS e CBS por dentro e por fora, sempre nos meses de setembro e sempre nos meses de abril, tá bom? Então, em 2026, a partir de setembro de 2026, você vai optar por recolher IBS e CBS por dentro ou por fora para poder valer para os primeiros semestres do ano seguinte.
Então, para poder você definir se vai ser usado o IBS-CBS por dentro e por fora, em setembro, essa opção vai valer para janeiro a junho. Quando você fizer lá em abril de 2027 uma nova opção de manter, né, o que você tinha escolhido antes ou mudar, isso vai valer para julho a dezembro de 2027, tá bom? Sempre assim. Então, a opção agora de recolher por dentro e por fora, ela acontece 2 vezes ao ano. Tá bom, pessoal? Primeira coisa aqui que eu achei interessante compartilhar. E reforçar também, claro, porque muita gente já até tem esse conhecimento. Mas aí, vamos lá, então. O que que acontece, então? O que que seria, então, esse recolhimento por dentro e por fora, tá bom? O seguinte, recolhimento por dentro do DAS, né, do Simples Nacional. Você vai pagar, né, o IBS, o CBS, igual você paga hoje, né, todos os tributos, né, que estão segregando lá o seu DAS final. Então você vai ter uma alíquota lá definida, né, nos anexos para IBS, CBS, e você vai recolher isso junto com o seu DAS, com todos os outros tributos, tá bom? Porque fica lá ainda, né, gente? Tem lá o CPP, né, temos o imposto de renda, temos a contribuição social, né? Isso não muda, tá? O que vai acontecer no Simples Nacional é que lá de dentro daqueles tributos vai começar a sair de lá o PIS e a COFINS, né, e vai começar a sair de lá depois o ICMS e o ISS. Então a gente vai começar a perceber lá dentro, lá numa tabela, tem até no anexo lá da lei complementar, né, quais são as alíquotas, né, projetadas para CBS e IBS no Simples Nacional, a partir de 2033, eu acredito. Enfim. E aí você vai ter quais. O que que isso vai impactar para você? Se você optar por recolher por dentro do Simples, você segue uma. Se você não vai poder se gerar crédito para o seu adquirente, né? Ou seja, né, igual já é hoje mesmo, então só naquela parcela, né, que está ali dentro dos tributos, não vai ser integral, né, do IBS-CBS. Não será permitido aproveitamento de crédito por você, que é simples nacional, ou seja, né, também seguindo a mesma lógica. E qual que é a estratégia, né, análise estratégica que eu percebi que para você tomar de decisão é muito importante você verificar se a sua empresa ela pertence a qual cadeia econômica. Alguns estudiosos aqui, os professores, falam muito sobre isso. Se você é uma empresa simples nacional e você trabalha no final da cadeia, ou seja, você vende já para o consumidor final, normalmente, tá? Você vai ser interessante para você permanecer recolhendo por dentro do Simples. Porque você não tem que necessariamente gerar crédito para essas empresas que você vende, né, que são os consumidores finais, que é o chamado B2C, né? Então existe toda essa questão, né, dos contadores hoje estarem fazendo esses planejamentos, né, essas projeções para ver a viabilidade de manter dentro do Simples ou fora do Simples, recolhendo esses impostos, tá bom? E aqui eu vou falar um pouco agora também sobre a parte de regulamento por fora, quais são os prós e os contras, né, que a gente conseguiu entender aqui desse processo. Então, uma vez que você optar por recolhimento fora do Simples, né, você vai poder, sim, permitir o crédito integral de BS-CBS pelo adquirente, permite a você também, como simples, contribuinte simples nacional, aproveitamento de crédito de BS-CBS nas aquisições, sistemática débito e crédito, então, normal. E também tem um ponto muito importante, né, citado pelo professor Felipe Guerra, que é você vai poder ter direito a crédito imediato na aquisição de bens de capitais. Uso e consumo, ativo mobilizado, né, no caso, ou seja, isso está lá na reforma tributária, no artigo 109, né, no parágrafo 4º da lei complementar. Então, isso aqui é um ponto importantíssimo, né, para tomar de decisão às vezes. Então, se você tem um fluxo muito grande, né, de aquisição para investimento, né, para aprimoramento tecnológico, né, ou seja, de compra de muitas máquinas, equipamentos, talvez valha a pena você visualizar essa situação ou não. É um ponto que eu trouxe aqui, fiz questão de trazer. E a análise estratégica, né, é a questão de você pertencer ao início ou ao meio da cadeia, né, que a gente fala que são quando você é um simples nacional que vende essencialmente para empresas do B2B. Ou seja, você vende mais para empresa, não para consumidor final, né? Então, talvez é um ponto relevante porque seus clientes vão começar a olhar para você, se, poxa, eu vou conseguir crédito integral CBS comprando de você ou não? Então, é uma grande polêmica aí, porque o simples nacional está sendo colocado num ponto, né, de atenção em relação à parte econômica, né, estratégia econômica das grandes empresas, né, empresas poder fazer comercialização ou não com as empresas civilizacional, dependendo se você está ou não está recolhendo o simples IBS-CBS por dentro ou por fora do simples nacional. É um ponto bem sensível, né, que tem que ser muito bem discutido aí para poder acontecer. Lembrando, né, gente, que 2026, então, né, essa adesão só vai acontecer lá em setembro para que você comece 2027 com essa nova estrutura já, porque eu acho que em 2026 o governo flexibilizou bem o Simples Nacional, né, para que isso possa começar a acontecer de fato lá em 2027. Antes de continuar, só ver uma pergunta aqui só.
O pessoal que perguntou o seguinte, ó, fiquei na dúvida sobre o seguinte, como vai funcionar quando a venda for parcelada? Por exemplo, vendemos 10, 100 dividido em 5 vezes, a retenção do imposto vai ser paga conforme o recebimento da parcela ou no ato da venda? Então, essa pergunta aqui é muito importante, eu também estou ainda digerindo isso tudo aqui, tá? Mas isso aqui tem a ver o seguinte, né? Até a questão do split payment, né? Que a gente ainda não consegui trazer muita coisa para vocês. Mas o que que dá a entender? O fato gerador ele acontece na emissão do documento, né? Então, a gente tem ali um fato gerador que houve o débito do IBS-CBS. Então, você já ali já tem realmente, né, você fala muito isso, né? O CBS-BS, ele é por competência, ele não é por caixa. Então, ele é regime competência na confissão, né? Então, ali você, desses R$ 100, vendemos 100, né, dividido em 5 vezes. Então, nesses R$ 100 já tem IBS-CBS já gerado ali de, sei lá, 28% ali que vai ficar no final, vamos falar assim. Então, ali já vai acontecer já a confissão do débito. Então, assim, aí a questão é o seguinte, né? Como é que esse débito vai ser extinto? Eles falam muito sobre isso, né? Na questão da apuração assistida. Ele vai ser extinto conforme eu vou recebendo ele. Mas aí que tá, não está muito claro, pelo menos para mim ainda, né? Se isso vai ser extinto a cada parcela ou você vai extinguir ele e joga já na parte do split payment, por exemplo, né, no começo ali do recebimento. Então, isso está um pouco ainda confuso para mim também, né? Não sei se é uma situação para todos, mas eu vejo que eu tento acompanhar o máximo possível aqui de professores, né, especializados nesse assunto. É um ponto bem delicado aí também que a gente vai ter que ter bastante atenção. Mas é fato que o IBS-BS, né, ele é por competência, tá bom? O regime caixa, né, que é o recebimento dessas parcelas, vai ter que ser visto depois, né, como que vai abater para a extinção desse débito. Importante que o débito só vai ser extinto, né, quando só vai permitir o direito a crédito desse débito quando a Receita receber ele de fato. Então isso vai também atrapalhar muito o fluxo de caixa das empresas, né? Bom, outra mudança importante aqui no Simples Nacional é a questão do a receita bruta dos 12 meses, né? E fator R vão ser antecipados para um mês de cálculo, vigência somente em 2027. Então, o que vai acontecer, tá? Hoje você pega a apuração do mês de outubro, né? Que vai começar agora em novembro, né? A partir do mês, 1º de novembro começa a se apurar o mês de outubro. Então, a competência outubro, você pega 12 meses contando de setembro para trás. Então, a gente pega de setembro a novembro, setembro a outubro, né? Do ano passado. E tem os 12 meses. Agora, eles fizeram uma mudança nesse sentido em 2027, né? Vai acontecer o quê? Você vai ter que se projetar baseado em mais um mês do mês anterior. Então, assim, se para outubro eu começo a pegar em setembro, agora eu vou ter que começar a pegar em agosto. Então, de agosto para trás eu pego 12 meses, tá bom? Isso é uma mudança também significativa, né? Nossos tempos vão ter adaptados a isso também, né? A gente tem o Tributos Federais que calcula todos esses impostos para poder se adequar a essa nova mudança aí no regime do Simples Nacional. Não vi nada a respeito do motivo disso, né? Deve ter algum, né, um número, uma estatística sobre esse assunto, né? Eu também não sei dar mais detalhes, mas é um ponto importante. O preenchimento do BSBS no XMLs, né? Opcional para 2026, Simples Nacional. E aqui tem os impactos estratégicos, né? Eu trouxe aqui dois pontos importantes que eu detalhei, que eu achei importante compartilhar com vocês. Atualmente, o que acontece? O aproveitamento do crédito do PIS/COFINS para as empresas que você compra do Simples Nacional, você sou uma empresa de lucro real. Então, eu estou no sistema não cumulativo, né? Então, eu aproveito o crédito dessas empresas Simples Nacional de maneira nas alíquotas base dos tributos, do PIS e COFINS, 165 e 7,6, que é o chamado método subtrativo direto. Beleza? Então, eu, como sendo uma lucro real, por exemplo, vou comprar de uma empresa Simples Nacional, hoje eu tenho essa previsibilidade já de aproveitar esse crédito. Mas com a reforma tributária isso muda um pouco. Porque com a reforma tributária, o aproveitamento do crédito apenas dos valores recolhidos a título de BS-CBS, pago dentro do DAS. Então, se você é um simples nacional que você optou por recolher dentro do DAS, olha só o impacto que isso vai poder gerar, às vezes, no planejamento de aproveitamento de créditos do seu cliente. Então é um ponto que tem que ser muito bem observado, tá? Essa decisão, né, de recolher por dentro ou por fora, né? Porque a alíquota lá dentro do Simples vai ser menor, eu acho, para o CBS, 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 mas ela recolher por fora vai ser maior, vai ser integral. Então isso vai mudar toda a parte, talvez, de visão, né, de negócio aí em relação às negociações comerciais aí com seus clientes fornecedores, tá bom?
é uma coisa bem interessante que eu achei que é muito bem relacionada ao PIS e COFINS, né? Hoje a gente tem aqui uma alíquota, né, bem alta, né, que já aproveita direto, mas se você for por dentro do Simples, você vai poder provavelmente reduzir o valor a crédito, né, desses impostos. É um ponto a se observar. Bom, pessoal, finalizando aqui essa parte do Simples Nacional, tá? Eu tentei trazer o máximo de coisa possível, tá? Tem coisa aqui abaixo também, né, para poder a gente trabalhar, mas em relação ao impacto que eu percebi aqui nesses estudos que eu tinha feito, né, isso é o mais relevante, na minha opinião. Tá? Que tem muitas outras coisas, é muito extenso o conteúdo, mas acredito que tem a agregar para vocês. Só ler aqui o que o pessoal escreveu. Pelos estudos, né, sobre aquela questão lá do R$ 100 dividido 5 vezes o parcelamento, né? Pelo estudo que eu tenho visto, né, no momento, o fato gerador é na a emissão e até a implementação do split payment, né? Então, realmente, o split payment vai tirar todas essas dúvidas aí, realmente, mas a emissão do documento é o fato gerador, né? Então, é por competência mesmo, igual a gente comentou. Beleza, pessoal. Então, passando esse ponto aqui, os principais impactos, né, eu vou deixar agora mais dinâmica o processo. Que é o seguinte, a gente falou um pouquinho sobre apuração assistida, né? Isso aqui é uma coisa que é, me chamou muita atenção. Porque a gente olhar hoje, né, para o modelo atual, né, de apuração de impostos, né, de um escritório de contabilidade, né, tradicional, que faz aquela apuração, né, fora do estabelecimento, ou seja, pega os documentos, pega os XMLs, trazem eles para o escritório e fazem toda a consolidação, né, e uniformização desses dados para poder fazer as obrigações acessórias e apuração dos impostos. O Felipe Guerra, né, ele tem uma vasta experiência, pelo que eu percebi, na parte de implantação de RPs, né, área contábil. Ele tem feito, né, várias lives com sistemas mesmo de contábeis, né, do Brasil afora. Então, eu vejo que ele tem bastante bagagem sobre isso. Ele mostra uma situação, né, igual ele mesmo chama de modelo atual, que é o modelo da repescagem, né? Ele vai acabar com a reforma tributária. Não existe mais esse modelo de repescagem, que é o que ele chama o seguinte: você tem a oportunidade de receber os documentos do seu cliente e fazer ajustes, né, para poder adaptar eles à forma correta, né, que a legislação prevê. Porque muitas vezes, né, o operador lá do faturamento, né, do seu cliente não tem conhecimentos contábeis suficientes para poder fazer a emissão correta do documento. Então você aqui consegue fazer uma repescagem, né, pegar o documento e fazer ajustes nele para poder prestar essa informação, né, para a confissão do débito, para a confissão. Então, isso não vai ser mais possível. Por quê? Porque o documento fiscal, né, eletrônico, ele realmente passa a ser a figura central dentro da reforma tributária. Então, eu até trouxe aqui porque é muito enfatizado por ele, né? Você errou na emissão do DFE, você errou no imposto. Então, lá no artigo 60, né, da Lei Complementar 214 de 2025, ele fala muito, deixa muito claro isso, né? O sujeito passivo do IBS e CBS, ao realizar operações com bens e serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal eletrônico. Ponto. E aí vem, ó, parágrafo primeiro. As informações prestadas pelo sujeito passivo, nos termos desse artigo, possuem caráter declaratório e constituem confissão do valor devido de IBS e CBS, consignados no documento fiscal. Então, assim, todo o embasamento, né, toda a estrutura de apuração assistida se baseia nisso. Você não tem mais como, né, modificar o documento fiscal eletrônico, sendo bem direto ao ponto. Ali já aconteceu a confissão, né, do débito, do valor devido de IBS e CBS, que está declarado ali dentro. Certo ou errado, aquilo ali vai ser usado pelo governo para poder montar a sua apuração assistida. Então, assim, aqui, praticamente, a gente fala de repescagem, né? O fim da possibilidade de correção do CFOP, dos CSTs, das bases e alíquotas dos tributos após a emissão do documento. Então, ele usa até esse outro termo, né? Assim, a gente hoje está acostumado a domesticar o erro. Ah, eu sei que toda vez o meu cliente manda errado aquele nota fiscal lá de remessa ou de venda para determinado cliente ou operação. A gente tinha a condição, a oportunidade de corrigir isso antes de mandar um SPED. Então, agora, isso praticamente, né? A gente está agora não podendo mais fazer dessa forma, tá, gente? Isso eu vou deixar bem claro agora. A apuração assistida, ela vai reconhecer que o que está no documento eletrônico, então todos aqueles documentos que a gente falou, né? Nota fiscal de mercadoria, conhecimento de transporte, né? Bilhete de passagem, nota fiscal de comunicação, enfim, nota fiscal de serviço, está preparada para receber todas as informações do IBS-CBS da reforma tributária. É claro que 2026, né, vai ter uma flexibilização de simples nacional e tal, mas quando a reforma tributária estiver em sua plenitude, ou seja, já estiver em pleno funcionamento, isso já não vai mais ser possível fazer esses ajustes. Então, acho que agora já é preciso a gente começar a se acostumar a isso,
para poder levar aos nossos clientes o máximo de conhecimento possível para que ele erre o mínimo possível dentro do documento. Porque agora a possibilidade de ajuste, né, vai acontecer de uma outra forma. Então, acho que quanto antes a gente poder se antecipar isso, né, porque agora o governo também percebe-se dentro das notas técnicas que aumentou e muito o número de rejeições das notas fiscais eletrônicas, por exemplo, dos conhecimentos eletrônicos. O governo começou a validar muita coisa, então já o seu cliente já não vai conseguir errar muito mais do que ele errava antes. Então, existia muita abertura para erro, né, na emissão, na autorização desses documentos. Agora vai ter muito mais regras, né, a serem validadas, tá bom? Então, dito isso, né, a gente vai, como é que a gente vai poder então ajustar, né, uma vez que a Receita vai oferecer para a gente uma apuração assistida, assim, ó, aqui está todos os seus valores, né, levantados, baseados nos seus documentos emitidos para você e por você e contra você dos seus débitos e créditos, por exemplo, tudo que você tem direito. Então, se você perceber algo ali que você não está de acordo, né, pelo menos, você vai poder fazer isso através de ajustes na apuração do IBS-BS, sempre referenciando o documento eletrônico de origem. Então, eu vou usar muito isso aqui, vou fazer um paralelo a isso com os ajustes do SPED CMS-PI. Lá você consegue pegar um documento e, caso não tenha no campo próprio, você consegue ajustar, né, os impostos ou informações relevantes. Então, você não pode simplesmente, né, por sua conta aqui, ajustar e mudar o valor devido ou o valor de crédito seguinte. Você vai ter que fazer primeiro um ajuste. Este ajuste vai ter que ser aceito, né, deferido pelo fisco, pela União, para que ele possa refletir na sua apuração assistida, tá bom? Então, isso aqui é o que eles estão chamando de esse aplicativo chamado DERE, né? Documento Eletrônico de Registro de Eventos. Então, exemplos, né, de registro de eventos. A gente tem o evento de consumo pessoal, ou seja, eu comprei, né, para minha empresa, mas vou usar, né, de forma pessoal aqui dentro. O evento de perecimento, ou seja, às vezes eu me apropriei de um crédito, né, mas o produto perdeu a validade dele, né, vou ter que, às vezes, anular esse crédito. Solicitação de créditos presumidos, ou seja, é bastante eventos, né, já mapeados, inclusive. Então, nós, em vez de a gente pensar no cenário final da reforma tributária, eu vejo, tá, a opinião minha, que não vai haver mais SPEDs, ICMS-PI, FD contribuições para as empresas de regime normal, e vai haver toda uma dinâmica de você receber a apuração assistida, solicitar ajustes nela, para poder fazer, né, movimentos ali de confissão, né, de alguma situação errada que possa ter acontecido, para poder se encerrar ela. Então, esses eventos já são pré-definidos pelo fisco, tá bom? Então, esses eventos aqui já vai ter uma tabela já toda pronta. Então, a DataC ou os sistemas contábeis vão permitir que você possa recepcionar essa apuração assistida, fazer solicitações de envio de eventos, igual a gente faz na Reinf hoje, né? A gente envia os eventos que a gente quer lá para dentro do web service da Receita. Ele vai consolidando aquilo lá e você faz um fechamento, né? Então, aqui os status da apuração assistida, vai ver ela em andamento, o fisco já disponibilizou para você, né? Ele está à disposição. Você também já abriu o período de ajuste, você já vai poder fazer eventos, né, de ajuste para ela, e depois você vai encerrar ela, né, poder de fato, né, fazer o recolhimento do tributo. Beleza? Eu acho que é uma dinâmica nova, tá? E a gente vai começar a perceber isso melhor agora dentro das liberações. Tem uma live muito interessante também que fala sobre essa questão da apuração assistida aí, que eu acho que tem na internet hoje, no YouTube, aí, que é possível já ter uma visão mais detalhada sobre esse processo. Beleza, pessoal? Deixa eu ler aqui o pessoal do chat. Valdinei. Para nós contadores, excelente que essa informação venha 100% correta. O difícil é que os clientes adequem ao seu quadro de colaboradores a atender a nova demanda, uma vez que eles terão de ter colaboradores qualificados e com o mínimo de conhecimentos contábeis básicos. Cara, isso aí que aquele mundo perfeito, né, que a gente sempre busca, mas a dificuldade de realmente de achar mão de obra qualificada hoje em dia, né? De poder realmente levar o conhecimento contábil, né, do analista fiscal ali para dentro das empresas, para que possa acontecer a operacionalização da melhor forma possível, é o grande desafio. Então, assim, eu acredito que não só para a DataC hoje é uma dificuldade muito grande em achar profissionais qualificados para contratação, mas também para todas as empresas do Brasil, de todos os segmentos, né? A mão de obra está cada vez mais escassa, realmente qualificada, principalmente. Então, assim, é um desafio muito grande e eu acho que nesse ponto, né, é uma questão de a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? A Receita já está fazendo isso, aumentando as regras de validações para impedir que a venda aconteça, rejeitando situações de incoerências. E também os próprios RPs também criar mecanismos, né, de você poder isolar, né, o máximo possível um contexto por operação, para que o cara não tenha dúvida na hora de escolher o que ele está fazendo, né?
já consiga fazer um operador simples aí de um PDV, por exemplo, um frente caixa. Ele não tem que saber nada de tributo mesmo, tem que só que vender. Mas aí, essa dificuldade realmente, Valdinei, eu vejo que é uma coisa cada vez mais evidente, né? E vai ser um desafio grande mesmo para contadores, para nós do RP também, né? Criar essas funcionalidades e levar esse conhecimento, né, para dentro das empresas também. Mas, ao mesmo tempo, a Felipe Guerra fala muito sobre isso, né? A reforma tributária, ela traz muitas oportunidades para o segmento contábil. Então, acho que precisa realmente a gente encarar isso como uma oportunidade também de crescimento, de qualificação, né? E é o que eu tenho buscado para mim, profissionalmente, né? E também acredito que muitos contadores também vão trabalhar dessa forma. Eu acho que é uma oportunidade que o governo está colocando, lógico, muitos desafios, mas que vai abrir, eu acho, muitas é, separação da questão do profissional que está trabalhando ali, né? Eu acho que quanto antes a gente se antecipar esses movimentos, melhor vai ser, né? E melhor vai ser a qualidade desse resultado da transição para uma reforma tributária também. Mas perfeito. Vamos fechar aqui então. Vamos falar um pouquinho agora da parte, né? Ir para a parte final já. Preparação para 2026, tá? Eu separei aqui um tópico só para isso, tá? Que meio que montando, né? Todos os pontos de atenção que seriam interessantes num processo de preparação para começar a emitir os documentos certos. A gente está aqui, né? Talvez muitos de vocês já começaram esse processo, né? Eu só estou meio que compilando aqui o, o que eu já separei para todo mundo, questão de datas, né, e tudo mais. Então, é um momento da gente poder realmente trazer aqui para vocês poderem já, talvez, se anteciparem ao que pode estar sendo feito. Então, nota técnica, tá, gente? Infelizmente, né, a gente tem nota técnica aí quase todo mês, então pode ser que tem hoje nota técnica, aquele site do governo, né, que eu mostrei para vocês, tá vendo? Pode ser que amanhã saia uma nota técnica nova. Então, a gente vai ter que ainda ter essa insegurança, né, se até o final do ano isso vai realmente continuar do jeito que tá ou não, tá? Mas, sim, de maneira resumida, o que que eu separei aqui, ó? Ambiente de produção, tá? 1º de janeiro de 2026. Somente empresas do CRT3, tá? Que é o chamado regime normal. Então, obrigados, não vai passar a nota fiscal eletrônica mais, conhecimento de transporte até que sim, né? Pelo que a gente falou lá agora há pouco. Mas sim, focando em nota fiscal eletrônica, e serviço também tem essa incógnita dos municípios e tal, mas sim, as notas técnicas de NFE e NFCE, empresas do regime CRT normal 3, eles vão passar todas as regras já a partir do dia 1º de janeiro. Na verdade, né, eu até me equivoquei aqui agora. Na verdade, as regras não vão valer já em 1º de janeiro de 2023, tá bom? Vou até abrir esse outro item aqui embaixo, porque existe a questão dos campos estarem disponíveis. Isso já está disponível, inclusive, desde agora já. Só que o que impede a emissão da nota são as regras de validação. Então, assim, em 1º de janeiro, já é obrigatoriedade já de você declarar o IBS-CBS no seu documento eletrônico. Ele vai passar sem você colocar, porque o governo entendeu, né, porque eu estava vendo o pessoal falar, 1º de janeiro, primeiramente, é um feriado, né? Muitas empresas não tem como dar suporte, né? Todas essas empresas e tudo mais. Então, o que que foi feito? Foi feita uma flexibilização que você pode até conseguir emitir sem o IBS-CBS dia 1º, né? Que é, se não me engano, uma quinta-feira. E depois vai poder, dia 5 de janeiro, né, que é outro data muito marcante, importante, é que o governo vai realmente, de fato, iniciar as regras de validação. Então, você pode até emitir uma nota sem IBS-CBS do dia 1º ao dia 4, você sendo CRT3, mas a obrigatoriedade dos campos, né, não vai existir em regra de validação. Mas se você não colocar, você não preenchimento, implica no recolhimento desse tributo, porque a lei complementar fala que a partir de 1º de janeiro você já tem que destacar. Então é um ponto muito sensível, porque o seu RP já tem que estar disponível para poder fazer isso, né? Você já tem que parametrizar tudo, porque por mais que a nota não vai ser rejeitada nos primeiros dias do ano, ela vai talvez gerar para você uma obrigatoriedade de recolhimento do IBS-CBS, caso você não o faça. Então a dúvida também que eu trouxe aqui é o seguinte, em relação àquela questão lá da Simples Nacional de devoluções de empresas, entendeu? Então assim, será que se eu devolver no dia 1º ou dia 4, não destacar IBS-CBS, sabe, vai dar alguma consequência? Porque fala muito da obrigação acessória, que é o documento fiscal eletrônico. Beleza? E aí sim, no dia 5 de janeiro, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as empresas do regime 3, no CRT3, né, que a gente fala, que é o regime normal, no lucro presumido, lucro real, né? As simples nacionais estão fora desse grupo. O início das regras de validação, impedindo assim a autorização dos XMLs de fato. Então, para fins de sistema, tá? Lógico que o sistema já tem que estar pronto antes disso. A gente fala bem de homologação, já consegue fazer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente, nesse tópico adiante.
Mas é importante que os seus RPs, o sistema dos seus clientes estejam já calibrados para que isso não aconteça, para você mitigar todo o impacto de uma possível rejeição de nota. Então, a rejeição de fato vai acontecer dia 5, mas você não declarando esse CBS, BS no dia 1, 2, 3 e 4, o governo pode querer que você recolha ele, né, à parte, porque você não cumpriu, né, com o que era exigido. Bom, e aqui eu trouxe um item a mais, né, que é assim, a partir de 4 de janeiro de 2027, que aí sim entra as demais empresas, né, que é o Simples Nacional e o MEI, né, que deve ter algumas divulgações e publicações a respeito desse cenário dessas empresas. Bom, pessoal, beleza? Desculpa. Então, o que eu separei aqui também? O próprio Felipe Guerra traz uma- um checklist bem interessante, desculpa, que é a questão do checklist para 2026. Eu achei muito legal de até compartilhar com vocês aqui. Reforçando, tá? Pô, o curso Dominando a Reforma Tributária do Felipe Guerra é um curso completo, gente. Podem adquirir ele. Ele vai ser atualizado até 2033, como ele mesmo diz, né? E para nós aqui, para mim, por exemplo, tem sido de grande valia, sabe? Exemplos práticos, né? Colaboração de outras pessoas também nas lives. Sim, eu recomendo muito mesmo. Então, eu até trouxe esse checklist de 10 itens aqui para vocês poderem começar já a fazer uma preparação para 2026. Então vamos lá. Principalmente a questão que o pessoal fala. Hoje, o cadastro dos seus clientes está muitas vezes fora de contexto, né? Está totalmente bagunçado, né? Não está classificado corretamente seus fornecedores, seus clientes, seus produtos. Então é muito visado nisso, né? Você tem que olhar para o seu cliente e ter que disciplinar ele a fazer um saneamento cadastral mesmo. Então, o primeiro ponto aqui é a questão de você identificar a base de clientes, né? Você definir dentro da sua base de clientes, pelo menos nos últimos 6 meses, sempre fala sobre isso, quem são clientes regime regular, presumido real, e quem é regime unificado, né, que é o simplificado, né, no caso, que é o simples nacional ou MEI. Porque você vai poder já separar esses dois grupos, né, de clientes para que você possa também já olhar essa questão, pô, será que esse cliente meu vai necessitar de crédito? A minha tomada de decisão em relação a eu ser simples nacional, vender ou não vender para ele, com regulando por dentro e por fora, entendeu? Tudo isso faz parte das estratégias, né, de identificação que você começar pela base de clientes. Depois, isso sugere, né, verificação se o sistema emissor do seu cliente, contador, se ele possui já, né, está atualizado com os novos campos de BS. Eu dei uma lida na nota técnica que saiu lá na nossa escola eletrônica, modelo 55 e 65, tá? As regras de validações, tá? Os campos já estão disponíveis há mais tempo, tá? Mas parece que as regras de validações, elas já estão já agora para o dia 29/10. É tão confuso lá, mas se eu estou certo, tá? A partir de amanhã, né? Já vai ser possível você validar essas regras já utilizando o ambiente de homologação. Então vamos lá, Eduardo. O que seria o ambiente de homologação, Eduardo? Dentro de um sistema que emite notas com eletrônica, funciona da seguinte forma. O ambiente que tem validade jurídica, a gente chama ele de produção. Então, se você emitir uma nota ali, isso tem validade jurídica para o fisco, para o seu cliente, né? E tudo mais. O ambiente de homologação é um ambiente paralelo, que funciona só para testes. Então, normalmente, as empresas de software house, como a DataC, usa esse ambiente para poder simular notas. Ah, deixa eu pegar aqui uma carga de 100 notas aqui de uma indústria e vou fazer uma emissão de todas elas de uma vez só para ver se vai passar na reforma tributária. A gente consegue disponibilizar esse ambiente, tá? Caso solicitado, tá? Não é disponibilizado assim para todo mundo, porque depende de uma série de parametrizações para que esses documentos emitidos não tenham validade jurídica. Então, nesse ambiente, a partir de amanhã, pelo que está dito na nota técnica da nossa escola eletrônica, vai começar a fazer as revalidações pelo visto, tá? Os campos já existem há mais tempo já, né? A gente já tem implementado. Então, já vai ser possível usar esse ambiente para poder testar. E aí, em produção de fato, né, vai chegar no ambiente de produção, caso você já queira emitir as notas com IBS-CBS e passar pelo processo de validação no dia 10 de novembro, tá bom? Isso é opcional, tá, gente? Se o sistema não preencher o IBS-CBS em 2025, não vai ser validado. Então, tem muitos clientes que dizem, ah, só vou me preocupar com isso lá em janeiro. Tome muito cuidado com isso, porque se você deixar para fazer esses testes só lá em janeiro, você pode ser surpreendido, né? E travar o departamento financeiro, desculpa, o departamento de faturamento do seu cliente. E você vai atrasar, né, e congestionar as vendas dele, talvez ter que ir até o seu RP, seu sistema de emissão, para poder entender o que está acontecendo. E aí, como é que você explica isso para um cliente, né, que está ali querendo vender? O que a gente da TAC recomenda, tá? Que a partir do dia 10 do 11, se vocês se organizem para poder começar, talvez, a uma operação ou outra, vamos fazer um teste aqui de identificação do IBS-CBS, com as regras todas de CSTs e tudo. Vou falar um pouquinho sobre isso também na frente.
Então, eu já recomendo, tá? Aqui em produção, pelo que a gente viu na última nota técnica, dia 10/11 já vai estar disponível, tá? Como opcional. Obrigatório só a partir de 1º de janeiro, igual dito anteriormente, sem regras, e 5 de janeiro com regras já definitivas. Depois ele cita a parte de análise de cadastro de produtos e operações. Então, aqui você pode, né? Ele sugere que você pegue os últimos 6 meses de movimento, você faça uma análise de variações de CFOP, NCM e CSTs que existam, né, dentro dessa empresa. E aí você faça uma simulação de cenário, né? Colocando lá, caso o IBS seja, IBS, CBS, né, o IVA esteja em 28%, qual que seria a projeção? Então você vai poder analisar esse cenário separando por produto e operação. Outro ponto também que ele sugere, né, você verificar os produtos e operações que estão sujeitos a alíquotas reduzidas ou tratamento diferenciado. Então você vai pegar os últimos 6 meses, fazer uma análise agora de CFOP, KNAI, NCM e CST para poder fazer cenários de simulação. Então, ele fala muito sobre isso, né? Cenários, são simulações. Você precisa se antecipar a um evento futuro. Então, eu mesmo até, é uma sugestão até de um cliente meu já há alguns meses, Eduardo, você vai ter condição de simular cenários no sistema DataC? Porque outros sistemas já fazem isso, inclusive, né? Então, sim, também é um projeto que a gente tem aqui para poder pegar esses dados já registrados no nosso sistema fiscal e colocar uma ferramenta de simulação de cenário. Então lá você vai poder pegar esses cadastros, né, que você já até recebeu do seu cliente por XMLs e tudo, e projetar essa situação já de BSBS para um cenário futuro. Então acredito que até no final do ano, para a gente possa ter alguma coisa em sentido, né, até porque acho que pela proximidade ao regime normal, por exemplo, é uma coisa que vai ter que talvez fazer mais dentro do software da própria empresa mesmo. Bom, então a gente vem aqui para o item 5, que é a parte de mapeamento do regime, né, do tributário dos clientes fornecedores. Então, a gente olhar para o meu fornecedor, ele é regime regular, ou seja, ele permite crédito para mim, é regime normal, ou então ele faz parte de um regime unificado, né, que é o simplificado civilizacional. Então ele optou ou não optou por recolher IDS-CBS por fora do simples ou por dentro do simples. Isso vai poder talvez ter impacto no planejamento, né, em relação à tomada de decisão, a quem que eu vou me relacionar a nível de fornecedor. Isso é muito falado nessa parte, né, de estratégia, né, de reprecificação, por exemplo, tudo isso faz parte, né, do seu planejamento de custos, né, de aproveitamento de crédito ou não. Então é muito importante você ter esse direcionamento de talvez como trabalhar nesse caso, relacionando com os seus fornecedores. E com os seus clientes, né, você vai ver o seguinte, ó, eu trabalho essencialmente com pessoas jurídicas, são pessoas do regime regular ou regime simplificado? Né? Ah, não, eu trabalho muito mais, né, com varejo, né, com consumidores finais, pessoas físicas. Então, tem até um comentário que eu ouvi falar também, né, um cliente, nem comentário, assim, uma informação que não vai mais ser possível você emitir para CPF nota fiscal modelo 55. Ou então, você não vai poder usar NFC, né, com um cliente identificado como CNPJ. Então, você vai ter que tomar esse cuidado em relação à NFC também, porque tem uma situação aí de que está sendo um movimento que vai começar a ser uma regra de validação. Eu não tenho como afirmar isso com certeza, porque eu não tive acesso a referências, né, em relação a isso, mas é uma situação que tem que ser colocada em atenção também. Antes de passar para o próximo item aqui, deixa eu só ver aí o chat. A Kaká Maísa. Bom dia, Eduardo. Sabe se já está disponível ou quando estará para fazermos teste de ambiente de homologação no DataC? Na NFE, novos campos e tal. Então, esse aqui, Kaká, é o próximo item, tá? Quando eu entrar nesse ponto aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre os sistemas DataC para a reforma tributária já. DataC indica alguma ferramenta para análise de cadastro de produtos? NCM, CST, sim, eu falo sobre isso aqui embaixo também. Depois eu vou entrar nesse ponto também, tá, Francisca? Mas só de imediato eu já sei que existe a Mendes, né? Uma empresa muito grande, eu acho que do sul do Brasil, que faz um saneamento muito grande, mas acho que é uma ferramenta bem cara. Mas existe o próprio Econet, né? Tem ferramentas lá que eu vou mostrar daqui a pouco também um pouco melhor. Bom, seguindo aqui então, deixa eu passei por esse aqui, né? Vamos voltar para mapear campos para preenchimento XML. Então, existe agora com a reforma tributária novos campos, tá, gente? Então, tem novos CSTs, tem um campo novo chamado C-Class Trib, que é o que você vai ouvir falar muito, que é onde você de fato define se vai ser é, regime integral, a redução de alíquota, de suspenso, imunidade, uma série de outras coisas, tá? Depois, acho que é muito pouco, muita informação para poder mostrar tudo hoje aqui, mas depois a gente vai, quando eu tiver com essa ferramenta, com esses dados todos disponíveis no DataC,
eu vou fazer provavelmente uma nova live para falar só sobre isso, tá bom? Não é o objetivo inicial dessa live de hoje. Mas esses campos têm que ser obrigatoriamente preenchidos dentro da reforma tributária para 2026. Então você precisa, já que o seu sistema ofereça isso dentro para poder você configurar isso por operação, né? Principalmente, porque não tem como fazer nota a nota, item por item, e você consiga já ter uma projeção. Então aqui eu trago a primeira ferramenta, né, que eu trouxe para isso, que é a EcoClass. Nós aqui da Datacê, né, possuímos a Econet, tá? Então, eles fizeram uma live muito interessante, que eles demonstram a ferramenta da EcoClass para poder fazer a parte de identificação, né, desses códigos que você pode definir. Então, vou tentar achar aqui um NCM, esperar a ferramenta carregar, mas sim, né, não estou fazendo merchan aqui não, tá? Mas é uma ferramenta que eu acho que vai ajudar muito nesse processo, né, de implementação da reforma tributária. Então, para quem não conhece, né, vale a pena assistir, às vezes, uma live deles lá explicando como é que vai funcionar, porque você vai poder aqui colocar o NCM, que infelizmente não está carregando, mas ele mostrar para você toda a informação, né, de C-Class Trib e CSTs a serem utilizados, tá bom? Só poder explicar para vocês, ó, aqui no portal da Conformidade Fácil, só para vocês, quem ainda não teve acesso, né, a essas informações, né, esse portal que é o portal de transparência, né, poder facilitar o processo de reforma tributária, tá bom? Do próprio governo. Existe aqui a tabela de classificação, tá bom? Então aqui, aonde você encontra todos os códigos, tá? Então aqui você vai poder saber CSTs, tributação integral, com reduzida, e dentro desse CST você vai ter todos os CSCLF Trib, que é o código de classificação tributária. Então aqui você vai ter todos eles. Então começa com 200, né? Eu tenho o 0001. Esse código vai dizer que aquisições realizadas em empresas autorizadas a operar em zonas de processamento e exportação. Tem reduções? 100% de BS-CBS, tá vendo? Não tem redução do base de cálculo, tributação regular, não é também. Quando é, tem um verdinho, tá vendo? Na tela, tá vendo? É aqui na frente, o mais interessante é isso aqui, ó. Se aplica o quê? Se aplica a NFE e NFSE somente. Então, não se aplica, nesse caso aqui, esse código, a NFCE. Importante isso, tá? Isso aqui é uma fonte oficial, tá, gente? Isso aqui é muito importante vocês estarem em conhecimento. Dependendo do código, você tem acesso aqui a uma informação de todos os NCMs que se aplica a ele. Então, eu poderia pegar, por exemplo, esse NCM aqui, ó, e consultar ele na ferramenta da Econet, por exemplo, ou numa outra ferramenta qualquer. Ah, eu tenho códigos que me dão acesso também à legislação. Então, ele já me joga direto na legislação onde fala sobre esse código, menor. Ele já me traz aqui já toda a parte de legislação que esse código foi citado. Então, assim, esse olhinho também mostra alguns detalhes a mais, né? Mas, enfim, acho que a dinâmica agora inicial que eu poderia passar para vocês, depois até mês que vem eu mostro, né? Quando o sistema já tiver com todas as tabelas prontas lá para poder mostrar, eu consiga apresentar melhor como vocês podem fazer essa dinâmica, tá? Mas vai ajudar bastante. Infelizmente aqui não vai carregar, talvez pela minha internet aqui, ou por algum bloqueio. EcoClass. Esse aí vai carregar agora. Até ontem funcionou perfeitamente a ferramenta, gente, mas... Então, assim, Ô, você vai poder... Léo, Oi. Eduardo, porque eu vi que desloga ele e loga a novamente que Bia ele vai colocou funcionar. isso aí como conta de Ah, energia, por isso que eu achei que fosse uma conta de energia. mas eu vou... Beleza, não, isso aí não é conta, não, Depois ela que lançou errado, eu vou ver com ela aqui, tá bom? Obrigado. de qualquer a gente marca um dia só para falar sobre isso, tá? Mas por enquanto não vamos usar isso, não. Depois eu me comprometo a fazer uma outra live para você mais operacional, na prática, tá bom? Mas é uma ferramenta que tem visto que vai ajudar bastante nesse sentido. Aí conseguiu, tá vendo? Valeu, Rodrigo, obrigado, hein? Então, se eu colocar aqui o NCM, por exemplo, que é as quatro primeiras posições, tá vendo? Ele vai já me dar quais do NCMs, tá vendo que está aqui. Então, ele achou esse NCM. Se eu clicar aqui, ele vai dizer que é uma liquidez reduzida. E vai dizer qual o CST que eu tenho disponível para esse NCM, que é o 200, e qual o C-Class Trib que eu tenho que usar, tá vendo? Então, essa ferramenta eu achei fenomenal, porque traz a expertise da Econet dentro do processo. Eu tive estudando mais a parte de reforma, então eu não consegui pesquisar muito ferramentas, né? Igual a Gisele perguntou aqui, né? Tem uma ferramenta gratuita no site da Receita, não perguntou não, ela afirmou, né? Ah, sim, Gisele, ela tá falando aqui do projeto piloto, tá? Então aqui tem a calculadora da reforma tributária. O que que acontece? Essa calculadora, ela traz sim essa ferramenta, né, do regime geral. Você consegue definir aqui, por exemplo, né, assim, eu quero vender a partir primeiro no estado do Amazonas, por município tal, o NCM tal. Se eu definir aqui, já separa para mim, tá vendo? Qual CST que eu quero usar o integral, e quero também vender aqui pelo CST de exploração de via. Vamos falar assim, R$ 200. Se eu calcular aqui, ele já vai me dizer
Ah, tá. Só não se aplica. Tá vendo? Ele fala de um monte de regras, tá vendo? Não se aplica a NBS. Não, só se aplica a NBS. Então, assim, tem essa questão toda também que provavelmente o cliente não vai nem conseguir fazer, né? Deixa eu ver se vai. Deixa eu colocar o item 1 aqui, que é o mais simples. Beleza, já dá sucesso, a gente mostra todo o cálculo. Ó. Há uma alíquota de CBS 0,9 e é um IBS 0,1, né? Que é o estadual, o municipal não se aplica ainda. Você vai ter um total de R$ 2 aqui. Isso aqui é uma coisa que depois tem que explorar isso aqui melhor. Então, acho que para hoje é muito conteúdo para poder mostrar um pouco melhor essa ferramenta, mas existe essa calculadora aqui que pode já te dar esse norte, tá bom? E ela é gratuita, né? Disponibilizada pelo próprio governo, inclusive. Bom, vou adiantando um pouquinho mais, tá, gente? Que eu vi que já passou da 1h30 já. Eu vou seguindo um pouco mais rápido agora. Em princípio nacional, então, seria interessante avaliar a vantagem de recolher por dentro e por fora, Simples Nacional, ou DAS, né? Do DAS, o IBS-BS. Opção vai acontecer em setembro, né? De 2026 apenas. E a dúvida sobre a obrigatoriedade de campos IBS-BS tratando de devolução. Um ponto a se colocar em alerta aí. Identificar os impactos financeiros, ou seja, mudança do fluxo de caixa, né? Então, agora, igual a gente falou, né, com a reforma tributária, você não vai mais trabalhar com o dinheiro desse imposto e depois de 30 dias somente recolher ele. Então, você já vai ter já de fato, né, o direcionamento, o split, né, que ele fala, né? O que é do governo vai para o governo na hora de você pagar e o que é do fornecedor vai para o fornecedor na hora que você pagou. Então, o fornecedor não vai ter como mais trabalhar com esse caixa, né, que ele tinha à disposição ali por uns dias, né? Isso aí tem que tudo muito analisado. Questão dos preços de compra, né? Os fornecedores vão descontaminar os preços de venda dos produtos e serviços, ou seja, esse mouse de R$ 10 vai passar a valer 9 mais impostos, ou ele vai continuar valendo R$ 10, pode dar o exemplo, mais impostos. É um ponto que, né, a gente sabe que é uma oportunidade, o pessoal às vezes até reajustar os preços, né? Enfim, pode acontecer. E os próprios preços de venda também, né? Fazer toda a parte de custo. Avaliar saldos credores de PIS/COFINS, ou seja, se você tem saldos com base no estoque, né, fazer exatamente um planejamento da utilização desses créditos. Isso é muito importante, né, porque agora você vai, em 2027, né, vai ter fim, né, vai ser extinto o PIS/COFINS. E aí, esses créditos que eu já tenho aqui acumulados, né, vou ter que talvez já fazer um planejamento de utilização deles. E aqui mapear situações especiais, né? Se você, né, levantar os últimos 6 meses, por exemplo, quanto de compras para uso e consumo você fez, compras para imobilizado, operações de crédito presumido, né, que você possa ter. Já existe uma tabela, né, dentro do governo de todos os códigos de crédito presumidos que vão ser aceitos, ou seja, você mandar um evento de crédito presumido, você já tem que estabelecer essa tabela. Código 1, tá vendo? Para poder crédito de aquisições de bens e serviços produtor rural. Tem uma listinha aqui até pequena ainda, né? 13 códigos de todos os possíveis créditos presumidos dentro lá da nossa portal da conformidade fácil. Beleza, gente? É, Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Beleza, Gisele só colocou lá o link. Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Esse ponto aqui tá do preparação. Igual eu falei, esse link vai estar disponível para vocês poderem acessar novamente todo esse conteúdo, tá, que eu preparei aqui. Através desse mapa mental vai estar disponível para vocês. É claro que aqui, né, é só uma ideia, tá bom, gente? Só queria mesmo passar algumas possibilidades que vocês possam ter. E agora, para finalizar, né, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas DataSea. Hoje, a DataSea se distribui em 3 grupos de sistemas que emitem documentos eletrônicos, tá bom? Às vezes, muitas vezes nem conhecem, né? Porque aqui está essencialmente clientes nossos no nosso departamento de contábil, fiscal, né? Eu acho que tem clientes também que da área nossa de gestão, né? Que trabalham dentro das próprias empresas, né? Mas, normalmente, a gente tem clientes que usam o nosso faturamento, que é um módulo que fica dentro do livro fiscal, que já consegue emitir notas fiscais eletrônicas, consegue emitir conhecimento de transportes, né? E notas fiscais de consumidor e notas fiscais de serviço, inclusive. Então, esse módulo de faturamento, para quem usa esse módulo, eu tenho uma previsão agora para a partir do dia 15 de novembro, tá? Disponibilizar uma versão já para que vocês comecem a fazer os testes em produção, caso queiram, desses campos novos de BSBS. Porque normalmente quem usa esse módulo, gente, são clientes que emitem nota, escritórios de contabilidade, que emitem notas para os seus clientes. Então, não é uma empresa que está o tempo todo usando esse módulo. Então, é um módulo simplificado, né, que foi uma alternativa antigamente ao emissor gratuito para poder fazer toda essa gestão de emissão de documento eletrônico. Então, assim, eu vou liberar uma versão do nosso módulo de faturamento, que eu sou responsável por ele, né? A partir do dia 15, provavelmente, tá bom? Onde você vai ter já toda a forma lá de consultar os CSTs, consultar o Seclestrib, fazer o preenchimento da nota fiscal eletrônica, isso você já quer ou não transmitir essas informações, entendeu? Claro, né? Não sei se vai acontecer de empresas do regime normal, né, usar esse módulo de faturamento, né? Pode acontecer, pode, né? Porque tem empresas, inclusive, que usam esse modo de faturamento, né?
mas a gente tem essa previsibilidade aqui já de, a partir de dia 15, vocês já conseguirem fazer já esses cenários de envio do IBS-CBS, beleza? Bom, e aí eu vou entrar no segundo ponto, que é, vou conectar esses dois itens aqui, ó, que é o sistema de RP DataC Gestão, que é usado muito nas nossas empresas, né? Indústrias, comércio, atacadistas, comércio varejistas também, é um sistema que a gente tem já há muitos anos no mercado, que ele já tem toda essa temática de emissão em carga, né, em lotes de notas fiscais eletrônicas, ou seja, tem toda uma sistemática mesmo de RP, ou seja, você tem toda a parte de pedido, de faturamento, de emissão, transmissão. Então, esse sistema aqui também, a gente já tem uma perspectiva de que, a partir de semana que vem, ou seja, né, nos próximos dias já vai ser possível a solicitação de uma versão para que você já possa fazer o início das parametrizações dentro dos grupos tributários, tá bom? A gente vai ter uma sistemática totalmente nova para a reforma tributária, porque aqui sim, né, a gente entende que tem tanto cliente do Simples Nacional quanto do regime normal. Então aqui, realmente, quanto mais vocês se anteciparem nos testes, né, solicitar às vezes um meio de homologação dentro da nossa equipe de suporte, é interessante, a gente consegue disponibilizar o ambiente de homologação também para não ter validade jurídica. Mas se você quiser também fazer, já antecipar esse janeiro para agora, o ambiente de produção também, né? A gente vai ter toda a disponibilização desses campos. Lógico que já tem um desenvolvimento interno, né? Da nossa equipe toda, mas acredito que agora, a partir já da primeira quinzena, né? Começo, segunda quinzena de novembro, já vai ser possível colocar em prática já essas suas demandas de teste, tá bom? E aí eu vou chamar agora a questão também do outro RP nosso, né? Que a gente tem um RP já em nuvem, que é o DataC Stella, que ele já tem uma pegada mais simplificada, né? E ele já está com uma tecnologia já totalmente já em nuvem, ou seja, não é instalado no seu escritório, na sua empresa e tudo mais. Então ele é uma alternativa à gestão, inclusive a tendência é que o gestão seja substituído pelo Stella. Só que, de acordo com a complexidade, né, o cenário tão extenso do gestão, isso vai acontecendo gradualmente. Então, os clientes do Stella também, né, da mesma forma, né, já vai poder, né, em alguns dias já, poder ter acesso a esses novos campos, já que é um sistema em nuvem, ele atualiza automaticamente, né, conforme você vai abrir o sistema. Ele não depende do nosso suporte atualizar para vocês. Então, ele já é atualizado já pela própria plataforma. Então, vocês vão poder perceber já e começar a solicitar já o acesso a esses campos novos já e essas novas tabelas para parametrização e saneamento cadastral já nos próximos dias. Então, a gente tem já uma ideia de que nos primeiros 15 dias de novembro, né, provavelmente já vai estar disponível tanto no Gestão quanto no Stella, né, e o faturamento meu eu deixei para a segunda quinzena do mês de novembro, tá bom? Então, a gente teria toda a segunda quinzena de novembro, mais o mês de dezembro todo, que a gente sabe também que tem essa questão do pessoal sair de férias e tudo mais, para que a gente possa estar conseguindo acompanhar vocês no processo todo de parametrização e dar esse suporte que vocês precisam, tá bom? Provavelmente vai ter um manual, né? Para a gente poder estar divulgando alguma coisa assim, a gente está trabalhando em cima dessa questão de propagar melhor esses passo a passo aí dentro do sistema DataC, tá bom? Então é algo que o pessoal sempre me pergunta, né? É uma oportunidade de ter que esclarecer todos esses projetos, né, que vão ser impactados aqui dentro da DataC para a parte de emissão da reforma tributária. Beleza, pessoal? Bom, eu vou querer agora, então, para encerrar, né, bem rápido, né, eu vou abrir depois para perguntas também, caso vocês queiram. Eu queria trazer um bônus para vocês aqui, tá, gente? É uma coisa que faz parte dos meus estudos também aqui sobre inteligência artificial, né, e aplicar isso dentro de um cenário, né, da contabilidade. Então, a gente conseguiu aqui internamente construir dentro do nosso conta do Google, Notebook LM, né? Não sei se todos vocês conhecem ou não. Ela é uma inteligência artificial do Google focada em estudos. Então, o que que eu tenho aqui, né, nessa Notebook LM, que eu tenho para oferecer para vocês com bônus? Assim como eu vou disponibilizar esse link dessa apresentação, eu vou disponibilizar para vocês também acesso a essa plataforma. Então, assim, foi a primeira forma que eu encontrei de trazer inteligência artificial para dentro do nosso dia a dia para os clientes DataC, tá bom? Então, basicamente, ela faz o quê? Ela tem aqui um assunto onde eu levantei, né, várias fontes oficiais do tema de reforma tributária. Então, aqui vocês vão ver acesso à nota técnica do CTE, que é a última que saiu. Vocês vão ter acesso à parte da lei complementar, tá vendo? Ó, de 2025 agora, na íntegra, ou seja, está toda ela aqui inserida nessa inteligência artificial do Google. E a gente pegou várias também, tem uma live da Econet também, que foi muito boa também, esclarecedora demais em relação ao todo o processo.
e várias fontes de pesquisa, tá vendo? Tem sites aqui do Portal da Conformidade, PDFs que eu adicionei aqui, que são fontes fiéis e confiáveis de assuntos relacionados a esse tema, e que a gente vai conseguir agora fazer perguntas para essa IA, para que ela possa responder de uma forma que a gente não precisa ir no Google pesquisar, né? O objetivo do Notebook LM é isso, né? Você concentrar bases oficiais, fontes fiéis, para poder você perguntar isso para ela. Então, eu vou deixar aqui uma forma de vocês poder. Eu vou deixar depois um link, tá, no nosso grupo de clientes. Caso vocês queiram ter acesso a essa ferramenta, eu vou deixar para vocês poderem fazer um convite, tem que ser um e-mail do Google, tá? Para vocês poderem participar desse projeto. E vocês vão poder perguntar qualquer coisa para ela. Então, eu vou voltar aqui, por exemplo, separei uma pergunta aqui, ó. Pergunta para o Notebook LM. Eu separei aqui, ó. Quais as situações em que a empresa institucional terá que preencher os campos do IBS e CBS na nota fiscal eletrônica? Eu vou jogar essa pergunta lá dentro. Ele até sugere algumas perguntas, tá vendo? Ó? Como o IBS e CBS impactarão no fluxo de caixa das empresas seu planejamento tributário? Vou até usar essa pergunta aqui, gente. Ele vai, através dessas fontes aqui, lei complementar, né, reforma tributária, eu posso agregar mais fontes também aqui oficiais, ele vai buscar essa resposta de maneira mais inteligente. Isso tem sido muito útil para mim, né, para nossa equipe aqui de trabalho também, porque isso aqui a gente tem como confiar melhor por causa de já ter a referência da fonte, tá vendo? Então ele trouxe aqui toda uma explicação por trás do fluxo de caixa, né, como é que tem que ser a reestruturação estratégica no planejamento tributário. E aí ele fala sobre o split payment, tá vendo? É importante, né? Tá totalmente ligado esse planejamento tributário. E aí quando eu clico no split payment, tem uma referência aqui. Que referência é essa, tá vendo? Essa referência faz parte da fonte, que eu tenho um item lá dentro que fala sobre isso. Então ele meio que resumiu isso e trouxe um documento muito detalhado sobre a respeito. Vou até pegar aquela minha mensagem, minha pergunta lá agora e vou clicar aqui. Quais situações você tem que preencher o campo? Então, assim, para que a gente possa ganhar tempo nesse processo, né, isso é muito útil. Inclusive, dentro dessa ferramenta, enquanto ele pensa aqui, tá? Eu vou acessar aqui, ele criou um mapa mental para mim. Esse mapa mental, baseado em todas as informações que ele tem lá dentro, ele criou toda uma estrutura de mapa mental sobre o que às vezes eu não consigo até colocar na nossa live, tá vendo? Então ele mostra toda uma ideia aqui, né? De CBS, principais regras gerais, tá vendo? Você pode ver aqui tudo sobre a incidência. Se a gente clicar, por exemplo, a base é ampla, né? Bens, mercadorias, direitos e serviços. Se eu clicar sobre isso aqui, ele vai trazer dentro daquele conteúdo todo que a gente colocou como fonte fiel e vai mostrar para mim mais detalhes sobre esse item que está no mapa mental atribuído. Então, assim, é um bônus que eu trouxe para vocês aqui, tá vendo? Ele vai poder dissertir aqui todo, é muito, muito interessante, tá? Olha só, ele mostra, inclusive, bem material, tudo referenciando a fonte, né? A gente pode visualizar ela através da fonte. Então, assim, eu vou deixar isso aqui como bônus para vocês também, tá? Esse link de participação dessa IA que a gente está montando aqui, né? Com a ajuda do Notebook LM, para que vocês possam colaborar. E dentro desse material também vai ter vários links, tá vendo? Ó, link para a reforma tributária, né? Da calculadora da reforma tributária, tá vendo? Eu já deixei o link também separado aqui. O portal da conformidade, né? Já está aqui também, que é coisa que eu estou sempre consultando para poder visualizar. O portal da reforma tributária é um site muito interessante, né? Que fala só sobre reforma tributária também. Não é do governo, mas é muito interessante. Aí vem portal da nossa escola de serviço, vem a portal das nossas casas eletrônicas, ferramenta da Econexta, claro, Ecoclass, e a calculadora da Reut, né, que é uma empresa também grande, porte, né, que participou inclusive das discussões do Congresso e que traz várias informações a respeito do assunto. Beleza, pessoal? Então, tô encerrando por aqui, né? Vou até parar de compartilhar minha tela. Esse material vai estar totalmente disponível para vocês, tá? Para vocês poderem ter acesso. Eu vou enriquecendo ele também com o tempo agora. E eu pretendo em breve fazer novos encontros, né? Para que a gente possa discutir, né, mais situações, né, e cenários, porque a reforma tributária está só começando, né? Então, eu também aqui na DataC tenho esse objetivo de poder levar o máximo de conhecimento que eu consegui adquirir aqui para toda a nossa base de clientes, né, e poder, de alguma forma, né, agregar vocês aí sobre esse conteúdo que, né, tem tudo para poder mobilizar muita gente, né, nos próximos anos aí. A DataC está aí ao lado de vocês também para trabalhar o quanto, né, o máximo possível aí para facilitar toda essa trajetória.